respondem na lata. Vamos ver o que é que a produção preparou hoje para os comentaristas. Com 48 estrangeiros, Brasileirão bate recorde de gringos na estreia do campeonato. Para você, CH, qual o melhor estrangeiro atuando no Brasil? Vou dar aqui algumas opções, né? Opções da produção. Cano, Gustavo Gomes, Arboleda e Caleri. Antes eu quero informar, até te chamei para isso, o print de divulgação do jogo do Guarani contra o Ceará, das redes sociais do Guarani, tem a foto do Bruno Mendes. Só para a gente realizar um exercício de futurologia. O melhor estrangeiro? Hermancano. Hermancano? Não é Germancano? Como queira. Germancano. Não, como queira não, pô. É o nome do cara, pô. Tá bom, eu posso pedir desculpa, o senhor aceita ou não? Cano, então. Tá bom, então. E para você, Tigrão? No momento, Germán Tubo. Pô, mudou também o nome do cara, pô. Porque cano é antigamente, que era cano galvanizado, para fazer instalação hidráulica. Boa, que Tigrão. eu manjo bem. Boa. Antigamente era cano galvanizado, aquele de ferro. Ferrujava tudo. Agora é tubo de PVC. Então eu estou modernizando o cano para tubo. Ele é o melhor estrangeiro no momento. Você já meteu um Cidadela. Né? Então agora vem com tubo. Tubo é o moderno. Tubo é o moderno. Eu meti um Cidadela aqui porque a molecada adora isso daí, né? E o arqueiro. Ainda bem que eu não falei goalkeeper. Ainda bem que eu não falei. Mas eu dei uma encarnada aqui em Pedro Luiz Paulelo. E na época dele, era Cidadela. Durante coletiva de apresentação no São Paulo, Dorival Júnior admitiu certa expectativa pela seleção brasileira. Você consideraria Dorival como um bom nome para a seleção, hein, Tigrão? Não. E para você, CH? Não. Com o gol marcado contra o Cerro Porteño, Rafael Navarro se iguala a Dudu e Ademir da Guia, com mais gols pela Copa Libertadores. Vamos lá, CH, qual o conceito do Navarro? Ótimo, bom, regular ou ruim, conceitos que são colocados no gabarito do jogo com o Edu Pinheiro. Comparar com Ademir da Guia e Dudu Navarro, pelo amor de Deus. Ah, mas é um recorte. Tá bom. É para concordar ou discordar, é isso? Não, o conceito. Qual o conceito do Navarro? Regular com bastante, mas bastante boa vontade. Repita. Regular. E para você, Tigrão, qual o conceito do Navarro? Ele marcou o gol da virada ontem. Você sabe por que ele tem esse recorde de gols aí na Libertadores? Porque teve um jogo aí que o Palmeiras fez 7 ou 8 no Oriente Petroleiro e ele marcou 5 gols. Depois nunca mais marcou, pô. Ontem ele fez de novo. Então é o seguinte, mas não só vale. esse jogo contra o Oriente Petroleiro o colocou numa posição aí ilusória. O conceito dele é regular. Tá bom, então, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, o Tigrão está no jogo do Guarani amanhã. Guarani, Ceará e Guarani às 18h15. Um abraço para você, CH, e até já. Você está no jogo da Macaca hoje, Ponte Criciúma, CH. Até já. E aqui já está chegando Edu Pinheiro. E ele vai na sequência aí apresentar o Concentração Finazzi. Lembra do Finazzi? Vai dar uma entrevista aqui, convidado especial do Edu Pinheiro, que vai contar também sobre as vezes que a Ponte atuou com portões fechados. É o caso de hoje. A Ponte paga uma pena do ano passado. Brigas das torcidas nas arquibancadas. Contra o Vasco, a Ponte punida
e a pena vai ser paga hoje, 21h30, Ponte Criciúma. E acabou! Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite. Olha, a concentração, a bola rola só 21h30 na longínqua 21h30. Ponte Criciúma, o Hélio foi embora, vem aí interinamente o Felipe Moreira por enquanto. Mas é assim, Macaca e suas histórias de superação, né? Olha, trabalhos técnicos do incrível... deixa eu ver aqui, Gabriel Ribeiro, hein? Olha o meu papel como é que fica. Muda, vai mudando, né? Deixa eu dar uma atualizada, né? Gabriel Ribeiro e também o nosso Lucas Pessoa. Tudo bem, Lucas? Beleza? Torcedor do Palmeiras, sempre reclamando, imagina só, hein? Gente, é o seguinte, hoje eu tive o prazer de pegar e falar com o Finazzi, passou pela ponte 2007, 2009, e muito obrigado ao Luizinho, ao Luizinho Porteiro, né? Trabalhou muito tempo aqui em Campinas, e acabou escrevendo livro, tudo, e tem uma passagem muito bacana aqui, me ajudou demais. Falou, Edu, olha, eu sou amigo do Finazzi e tal, me passa o contato e tal. Hoje o Finazzi, ele é técnico de um time chamado Costa Rica, da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Esse clube foi fundado em 2004 e o Costa Rica chegou na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Há pouco o Finazzi chegou lá em Campo Grande, porque no domingo o Costa Rica enfrenta o Operário, lá na casa do Operário, em Campo Grande, portanto, e o jogo final vai ser na cidade de Costa Rica, no estádio Laertão, lá no Laertão, no dia 30 de abril. Aliás, o Costa Rica já foi o campeão sul-mato-grossense o ano passado. Bati um papo com o Finazzi, eu fiz um levantamento aqui da sua passagem aqui. O Finazzi que na segunda passagem ele chegou exatamente na semana de um derby, foi disputado no Brinco de Ouro em 2009. Primeira passagem em 2007, estava no Fortaleza e tal. A estreia foi contra o Corinthians, teve um jogo na Javari que ele perdeu pênalti. Mas enfim,
foi uma passagem legal e por coincidência, o Luizinho arrumou para mim o telefone, esse contato do Finazzi, eu estava vendo os papéis aqui, foi no dia 20 de abril de 2010 que o Finazzi se despediu da Ponte. Segunda passagem, não voltou mais. Então, ontem completou, coincidência, você vê que coisa? 13 anos que o Finazzi acabou saindo da Ponte. Bater um papo com ele, tá? Ele, nesse momento, está jantando, vai me dar um alô quando voltar da janta. Espero que ele tenha chegado. O último contato dele estava na estrada, tá? Indo para Campo Grande. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos pegar e conversar então com o Finazzi, tá? Agora, eu preparei aqui, já que o jogo hoje é com portões fechados, eu comecei a me questionar e tal, porque eu marco muita coisa, jogo a jogo. Termina o jogo, no dia seguinte eu vou lá, eu faço a redação da história daquele jogo, mas eu não sou de marcar quando perde mando, eu marco na história do jogo. Mas no meu controle, eu tenho controle por técnico também. E lá eu coloco a data, o dia da semana, o horário do jogo, contra quem foi, público, renda e o histórico de gols. Então eu coloco ali, majestoso, mas não coloco que foi com portões fechados. Eu fui pela memória, fui por outros caminhos, eu fui levantando. Às vezes, nos últimos anos, e você, ouvinte da Bandeirantes, você vai me ajudar, porque com certeza vai faltar aqui, que a Ponte ou ela jogou com o portão fechado, ou ela perdeu o mando. É inacreditável. Você não vai acreditar na história de 89. Você lembra, 88, 89, a Ponte disputando a Série B era monga, lembra? Aquele jogo Ponte Náutico que foi parar em Mogi Mirim. E eu tinha um jornal guardado, muita coisa na pandemia, mas joguei muita coisa fora. Mas ontem eu achei o Correio Popular de 89 que explica por que o jogo foi para Mogi Mirim. Era o último jogo e valia acesso. É inacreditável o que acontece com a Ponte. Você fala assim, pô, de tudo que você conhece da história da Ponte, das decisões da Ponte, que é um parto, você viu a Série A2 agora? Nos pênaltis para ganhar. De tudo que você já sabe das finais da Ponte, a Ponte tem muitas outras facetas, histórias e detalhes de superação. Então aqui tem, você lembra um jogo no Brinco, Guarani e Palmeiras, que foi, a Ponte perdeu o mando. Naquela época, 77, foi, entre outras coisas, foi o jogo da caixa de isopor, tá lembrado? Um cara se passando por sorveteiro, deixou uma caixa de isopor ali naquele tempo, o Brinco não tinha um tobogã. O cara deixou a caixa de isopor lá. E aí eu não sei se foi na torcida da Ponte ou na torcida do Palmeiras. Foi Ponte Palmeiras no Brinco, foi 4-3 para o Palmeiras e o Dicá marcou os 3 gols. O cara deixou a caixa de isopor, Gabriel. Deixou ali e foi embora. Um grupo de torcedor foi seco na caixa, mas seco. Sabe o que era? Era abelha. O cara abriu a caixa, aquelas abelhas, tudo avançando aí. Foi nesse jogo aí. Olha, tem história pra caramba. Então vou falar aqui do levantamento, tá? Portões fechados ou perda de mando de jogos. Um parto a vida da macaquinha. É isso aí. Vamos lá. Inicialmente, como padrão, nós vamos aqui aos hinos, né? É Ponte Criciúma e um detalhe. Olha, o Criciúma nunca ganhou no Majestoso, hein? Nunca ganhou, mas pelo amor de Deus, hoje não. A coisa vai complicar, tá bom? Então, meus amigos, é o seguinte: autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 21h30. Leandro Boles narra aqui, Ponte Criciúma. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra.
meu caro Gabriel. Foi bem, Gabriel. Parabéns, hein? Gabriel Pereira Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Foi bem, hein? Eu que não fui, né? Mas eu chego lá. Eu vou... Ô, Gramário, eu ouvi. Muito obrigado, hein, cara? Eu não sou de ouvir porque quando é gravado, não tem, eu abro o WhatsApp e não dá pra me ouvir. Tô falando ao mesmo tempo, não dá pra ouvir. É por isso que eu peço pro pessoal escrever. Mas ainda bem, eu vi sua fotinha. Foi sensacional, Gramário. Sensacional. Muito obrigado mesmo, hein? Vamos lá, jogos da Ponte com portões fechados ou perdeu o mando. É um parto, olha lá. Gente, eu fui lembrando bem do passado, lembrei esporadicamente, mas deve estar faltando aqui, tá? 77, aquela campanha, Paulista, Ponte na frente do Corinthians, 19 de julho de 77, teve um jogo majestoso, Ponte Portuguesa 0-0, Romualdo Nunes Morgado carregou na súmula que uma suposta pedrada veio da arquibancada. A Ponte pagou 2 jogos. No dia 3 de julho de 77, no Brinco, Ponte e Palmeiras. Coisas da época. Imagine se hoje vai fazer isso. Mas nem sei que é isso. Você tá louco? Mas naquela época, perdeu, foi pro Brinco. E com público, hein? Ponte 3, Palmeiras 4. A Ponte tinha um goleiro chamado Rafael Camarota. Não era o Carlos esse dia. Rafael Camarota. O que aconteceu? Rafael Camarota foi campeão brasileiro pelo Curitiba, em 86 no Maracanã, numa final contra o Bangu. O Rafael Camarota teve um gol, ele tomou o gol do Sol, aqui teve um levantamento, só não sei se foi do Toninho, do Edu ou do Jair Gonçalves. E a bola alçada assim, ele colocando a mão na testa pra ver onde estava a bola, ou só atrapalha no pimbe, e a bola entra. O de cá fez os 3 gols da Ponte. Foi nessa partida a tal caixa de isopor. Um cidadão se passando por sorveteiro, deixou a caixa de isopor na torcida do Palmeiras, diz aqui o Gramário. Ô Edu, eu tava lá, eu vi, na torcida do Palmeiras. E falou assim, eu venho já, eu preciso trocar o dinheiro pra ter troco. Os parmeirenses seco na isopor, abriu a caixa, era só abelha, aquele bando de abelha, né? Que confusão, rapaz. Mas é criatividade, seu Edu. Criatividade. Coisas da época. A Ponte pagou esse jogo e pagou outro também. Ponte São Bento foi parar em Limeira no dia 17 de julho de 77. Ponte 3, São Bento 1. Gols de Parraga de Caetuta. Faz tempo que eu não vejo o Parraga. Parraga, ele tem um apartamento em frente ao Majestoso, viu? Vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série B de 88. Presta atenção. Que se estendeu até fevereiro de 89. 88, aquele ano em que a Ponte, ela foi rebaixada no Paulista 87, mas 88 a Ponte cismou, disputou o Paulistão, entrou na justiça, ninguém enfrentava a Ponte ganhou uma liminar, que dava direito a participar do campeonato, mas ninguém enfrentava a Ponte, era só WO, aí a Ponte desistiu de vez do Paulistão, também foi cassado a tal liminar, e aí a Ponte no segundo semestre disputava o Brasileiro da Série B. Era a Monga, foi quando o Monga chegou, e aí se estendeu até fevereiro de 89. Vai ouvindo. E teve o quadrangular. A Ponte chegou no quadrangular final. Era Americano de Campos, Náutico, Ponte e Inter de Limeira. Vai ouvindo. Na penúltima rodada desse quadrangular, teve um jogo no Majestoso, Ponte 3, Americano 0. Gols de Monga, do lateral direito Roberto Teixeira e Jorge Mendonça. O que aconteceu? Quando os portões se abriram, né? A porteira abriu, começou, né? Abriu para a torcida chegando. Apareceram 4 homens se dizendo fiscais da Federação Paulista e que lá estavam a pedido da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, e que iriam fazer a segurança do gramado. E ainda apresentar uma nota fiscal com despesas de alimentação e pedágio que deveriam ser pagas pela Ponte. E aí, o presidente Lauro Moraes falou, opa, o que é isso? Como assim, pagar o quê? Quem são vocês? Primeiro, não fui comunicado pela Federação Paulista que vocês viriam. Segundo, que a segurança quem faz é a Polícia Militar. E por fim, Lauro Moraes proibiu a entrada desses fiscais no gramado e disse para eles, faz o seguinte, se vocês quiserem assistir ao jogo, vocês assistem. Eu arrumo um lugar aqui para vocês, mas no gramado vocês não vão entrar. Bom, aí o que aconteceu? A Ponte
depois de alguns dias, iria enfrentar o Náutico no Majestoso, era a última rodada, e valia acesso. A federação comunicou à CBF, bloquearam os 4 caras no Majestoso. Não sei o que tem, também não pagaram a nota e tal. A CBF nem deu chance. De última hora, mandou a partida para Mojimirim. E no dia 2 de fevereiro de 89, chovendo pra caramba, a Ponte faz 1-0 com o Monga, a partida é paralisada, volta, o Náutico empata e vai para os pênaltis, e nos pênaltis o Náutico ganha de 4-3. Subiram Náutico e Inter de Limeira, e depois eles decidiram o título, e a Inter de Limeira ficou a campeã da Série B do ano de 88, tá? Olha o que aconteceu. Bom, vamos lá. O detalhe 2, e teve mais uma. Sabe o que a CBF fez? A Ponte perdeu o mando e perdeu a renda. A torcida, claro, era só da Ponte, pô. Campinas, Mojimirim, pô, de Recife não veio ninguém. 3.910 foi o público. A renda, na época, nós estávamos em 89, era Cruzados Novos. A renda foi de 1955 Cruzados Novos, que ficou pro Náutico. Essa informação eu tenho do Correio Popular, do dia seguinte a esse jogo aqui, Correio Popular de 3 de fevereiro de 89. Inclusive, Wilson José, que foi um grande radialista, ele era colunista do Correio Popular, hoje trabalha na Câmara Municipal. Vamos lá, seguindo aqui, Campeonato Brasileiro de 98. Ponte vinha de 4 vitórias, escapou de rebaixamento. Lembra 98? Marco Aurélio assumiu e tal. O técnico era o Marco Aurélio. Começou com o Celcinho Teixeira, depois o Pedro Rocha. Marco Aurélio estava nos juniores, inclusive foi vice-campeão dos juniores Copa São Paulo, 98, numa final contra o Internacional, que foi no Morumbi. Aí a Ponte teve 3 derrotas, e aí a Ponte pegou aqui o Sport, ganhou de 2-1, gols de Fabiano e Wander, na época Fabiano, depois Luiz Fabiano, ganhou 2-1 do Vasco, o Vasco de Luizão. Luizão fez 1-0 Vasco, a Ponte empata com o Mineiro e Dionísio fez o gol da vitória, e aquele 4-2 para cima do Vitória de virada. Majestoso, Elivelton em Petkovic. Petkovic, que é comentarista de TV, aquela vozinha dele. Você ficar ouvindo o Petkovic, já pensou? O Elivelton jogaria na Ponte depois, em 2002. Grande Elivelton, um jogador espetacular, hein? Marcou em várias decisão de Libertadores pelo Cruzeiro. Foi espetacular. Bom, tava 2-0 vitória, e aí o Wagner Mancini marca no primeiro tempo o gol da Ponte. No intervalo, o Eberlin e seus asseclas deram um aperto no Dacir do Mourão, árbitro do Ceará. Mas dizem que, o que aconteceu no intervalo foi coisa de cinema. Aí veio o segundo tempo, o Luiz Fabiano empata 2-2, e Dacir do Mourão deu 2 pênaltis pra Ponte. Lateral esquerdo, André Luiz bateu os 2. 4-2, somando tudo, deu a Ponte. Aí a Ponte foi no Serra Dourada, ganhou do Goiás 1-0, gol do Dionísio, e o Carlos Alberto Silva era técnico do Goiás, vai vendo. Na sequência, Maracanã, Botafogo e Ponte, o Túlio marca no final, Botafogo 1, Ponte 0. E a Ponte enrolada com o rebaixamento. E na sequência viria Ponte e Bragantino, que seria no Majestoso. Mas devido aos acontecimentos do jogo contra o Vitória, Dacildo Mourão carregou, e aí a partida Ponte Bragantino foi para São José do Rio Preto, no Benedito Teixeira. Gente, a Ponte vencia 2-0, gols de Wander e Regis Pitbull. Sabe quem marcou o primeiro gol do Bragantino? Piá, que depois jogaria na Ponte. Piá marcou. E aí, nos acréscimos, pênalti para o Bragantino. Reinaldo, que depois jogaria na Ponte, jogou no Guarani também, Reinaldo empatou 2-2. Só com a Ponte Preta. Só acontece com a Ponte Preta. E a macaca enrolada de novo com o rebaixamento. Foi aí que depois a Ponte foi para Natal pegar o América. Aquele gol do Zinho, gol de peito, que o Alexandre Fávaro defendeu um pênalti cobrado pelo Carioca. Foi um sufoco danado, a Ponte venceu e na volta foi uma festa geral, porque com esse resultado a Ponte permanecia no Campeonato Brasileiro, a Ponte que disputava o Brasileirão depois de 11 anos. E no último jogo, Majestoso, Ponte Atlético Mineiro 0-0. Sabe quem era o técnico do Atlético Mineiro, 98? Carlos Alberto Torres. Que Deus o tenha. Vamos lá, depois de 2003, teve um jogo no Majestoso, Ponte 1
Internacional de Porto Alegre 4. Após a partida, houve agressão de torcedores ao árbitro Evandro Regis Roman, do Paraná. Ele carregou. E aí a Ponte pegou uma partida, que foi contra o Paraná Clube, que seria aqui. Sabe onde foi esse jogo? Vila Belmiro. Ponte 4, Paraná 0, gols de Fabrício Carvalho, marcou 2. Adrianinho, que mora hoje nos Estados Unidos. E o Jean, também revelado pela Ponte. Fabrício Carvalho saiu da Ponte correndo em 2003, foi para o São Caetano e foi campeão paulista em 2004 pelo São Caetano, com o Muricy Ramalho no comando. 2009, teve um jogo no majestoso Ponte 1, São Caetano 3. Esse jogo foi no dia 18 de setembro de 2009. E foi atirado um tênis no Bandeirinha. Olha só, tênis. Pegaram um tênis, pimba, na orelha do Bandeira. A Ponte perdeu o mando. A Ponte pagou um jogo que seria a Ponte Brasiliense. Esse jogo foi parar em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, no Anacleto Campanella, Ponte 2, Brasiliense 0, gols de Fabiano Gadelha e de Finazzi, que daqui a pouco eu vou entrevistar, se Deus quiser. Tá bom? Seguindo aqui, o Derby 2011. Derby 2011, 16 de julho de 2011, majestoso, Ponte 2, Guarani 0, gols de Ricardinho e Ricardo Jesus. No intervalo, a Ponte contratou um locutor chamado Raul Lázaro. Falou que não devia, falou, nossa, mas quis dar uma brincadeira de muito mau gosto. Torcida bugrina se revoltou, muita confusão, rojão no gramado, fogo nos banheiros, portão de entrada destruído, catracas quebradas. No dia 18 de agosto de 2011, julgamento no STJD, lá no Rio. Ponte e Guarani perderam 5 mandos. Ainda pagaram uma multa de 15 mil. Ficou barato porque, na primeira instância, a multa era de 50 mil. Conseguiu reduzir para 15 mil, tá? Então a Ponte e o Guarani também jogaram 5 vezes em Araraquara. A Ponte jogou contra o Náutico 3-3, jogou contra o Vila Nova de Goiânia, foi 1-1. Jogou contra o São Caetano, a Ponte venceu 1-0. Jogou contra o Duque de Caxias, ganhou de 2-1. E ganhou do Salgueiro de Pernambuco 1-0. Até que o retrospecto foi bom. Foi nesse 2011 que a Ponte subiu no Brasileirão, jogo de acesso àquele Ponte 4 ABC 1 no Majestoso. Vamos lá. Brasileiro de 2014, Série B. 2014. A Ponte subiu com 4 rodadas de antecedência. A Ponte ganhou em Bragança, 2-0 no Bragantino, né? Gols do Alexandre Macacão e do Rony. A Ponte subiu. Faltavam 4. E aí a Ponte vai para Joinville. Joinville também já tinha subido, com 4 de antecedência. Ponte e Joinville lutavam pelo título. O Joinville ganhou esse jogo de 3-1. Inclusive a Ponte chegou a empatar com o Cafu, que veio do 15. Estava 1-1. Aí o Bruno Aguiar, ele faz um dos gols do Joinville, ex-Guarani. E o árbitro Jailson Macedo Freitas, da Bahia, carregou na súmula que aos 47 segundos do tempo a partida foi paralisada em virtude de objetos atirados por torcedores da Ponte. E o policiamento atirou balas de borracha e bombas de efeito moral. Bom, seguindo, a Ponte na sequência, olha a bobeada, recebeu o América de Natal, no Majestoso. Alexandre Macacão faz pênalti nos acréscimos. Gol da Fepasa, estava 2-1 para a Ponte. Escanteio pro América de Natal e o goleirão do América, Andrei, vai para a área tentar o empate. E na hora eu achei um absurdo, mas no dia seguinte eu vi na câmera, Alexandre Macacão puxou a camisa de Andrei. O árbitro, Cal, era Eduardo Valadão. Cal, pênalti. Aí o zagueiro, o zagueirão, foi um zagueiro do América que bate e empata. Empata 2-2. Quando terminou o jogo, o presidente da Ponte, Márcio de la Volpe, invade o gramado e vai pra cima do árbitro. E nesse mesmo dia, o Boa ganhou do Joinville 1-0. Olha que bobeada. Se a Ponte vencesse, ficaria na frente. O Joinville perdeu pro Boa lá em Minas Gerais. 1-0. Seguindo, a Ponte recebe o América Mineiro e perde 1-0. Nesse mesmo dia lá, Joinville e Luverdense. Tava 1-0 o Luverdense. O Joinville empata 1-1. Se o Joinville vencesse, o Joinville já era o campeão. Mas empatou, então, foi para a última rodada, a Ponte baita bobeada. De novo em casa, hein? Só que perdeu para o América 1-0. E aí veio aquele jogo na Arena Pernambuco, Náutico e Ponte. O Batista estava lá. O Náutico não acontecia nada. O Náutico estava em crise. O Náutico também não seria rebaixado, nada. Não tinha ninguém na Arena Pernambuco, ninguém.
E o Náutico até ameaçou colocar uma equipe alternativa, porque estava tudo atrasado, o salário e tal. E a Ponte, pelo amor de Deus, mas que bobeada. Sensacional. Tava 1-0 pro Náutico, o Renato Cajá empatou, a bola nem... ultrapassou a linha, mas não bateu na rede. Foi 1-1, enquanto que lá em Itápolis, o Oeste fez a sua parte, o Oeste ganhou do Joinville 1-0. A Ponte e o Adrianinho no final perdeu aquele gol, né? Então, se vencesse, ficaria com o título da Série B. Deu aqui o Joinville, tá? Então, pelos acontecimentos de Joinville, aí sim, a Ponte teve 2 jogos com portões fechados no Brasileiro de 2015. Porque se você cometeu uma infração no Brasileiro, você paga no próprio Brasileiro. Então, 2014 era a Série B, a Ponte subiu. 2015, nos 2 primeiros jogos do Brasileirão, portões fechados. E no dia 17 de maio de 2015, Ponte 1, São Paulo 0, gol do Renato Cajá. E o Rogério Senna era o goleiro de São Paulo. Estava com 42 anos, estava terminando a carreira. Manchete do Correio Popular no dia seguinte. Ceni evita a goleada. A Ponte jogou demais. Em 2015, bom campeonato, a Ponte começou bem. E elenco valorizado e tal. A Ponte jogou demais esse jogo aqui, hein? 1-0 foi pouco. E na sequência, você se lembra, Ponte Chapecoense. No dia 30 de maio de 2015, gols do Thiago Alves, zagueiro. Primeira passagem veio do Mojimirim, depois ele foi pro Palmeiras e voltou pra Ponte aqui, tá? E o Birubiru marcou o segundo gol, veio do Fluminense, bom atacante. E o terceiro gol, estávamos nos acréscimos, você já sacou, né? Foi dele, Renato Cajá, o meia que não sente. E aí ele estava já no campo de ataque da Ponte, passou ali o grande círculo do gramado, ele mandou ver, por cobertura, o goleiro da Chapecoense era Danilo. Foi no gol de entrada, um golaço, 3-1, esses 2 jogos a Ponte pagou em virtude lá de Joinville, tá? Vamos lá, Brasileirão 2017, penúltima rodada, que isso foi uma vergonha, um problema terrível, né? Aquele Ponte Vitória, a Ponte estava descendo no Brasileiro, mas estava muito bem na Sul-Americana, o público foi sensacional, todo mundo acreditava ainda, e aí o ingresso custou R$6. R$6 custou o ingresso, e 3,5, tá? E o público foi de 12.800. Ponte praticamente rebaixada, estava difícil. A Ponte vencia 2-0. 2-0, gols do Luca e do Danilo Barcelos. Os gols foram no início, 16 minutos de jogo, já estava 2-0. E aí, 3 minutos depois, é que o Rodrigo faz aquela jogada, não vou falar o que foi, todo mundo sabe, né? Aquela coisa horrorosa em cima do Trellis, é expulso. 19 minutos do primeiro tempo. 19 do primeiro tempo, hein? Olha um pouquinho só, deixa eu só dar uma levantadinha pra mim na busca. Faz favor, meu caro Gabriel. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Não, sabe o que eu dei um recado aqui pro Finazzi. O Finazzi já chegou, ele acredita que daqui uns 15 minutinhos fala com a gente, tá? Ele tá lá em Campo Grande, repito, ele é técnico do Costa Rica, uma equipe do Mato Grosso do Sul, está lá em Campo Grande porque tem a decisão domingo, a decisão aí do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Bom, vamos lá, então, contra o Vitória, o Rodrigo é expulso, 2-0 pontos, 19 no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo o Vitória virou. Inclusive o Trez marcou 2 gols, 3-2 pro Vitória. E aí quando faltava 7 minutos para acabar o jogo, um grupo de torcedores invadiu o gramado. E os jogadores dos 2 times correram para os vestiários. Só o goleiro Aranha ficou. O Jefferson e o Luan Pérez da Ponte, eles foram pro vestiário do Vitória. Bem, foi uma vergonha nacional, né? No dia seguinte, a Ponte rescindiu o contrato com o Rodrigo. A Ponte pagou 6 jogos com portões fechados no Brasileiro da Série B 2018, que na realidade virou 8. Eu vou explicar. Olha o parto. Então é o seguinte, no primeiro jogo 2018 da Série B, a Ponte foi rebaixada, né? 2018, Série B. No primeiro jogo, portões fechados, Ponte 0, Paysandu 1. Vai contabilizando. Segundo jogo, portões fechados, Ponte 0, Londrina 1. Vai vendo. Terceiro jogo foi contra o Atlético Goianiense. O que a Ponte fez? Ele aproveitou e fez uma reforma do gramado e levou esse jogo Ponte e Atlético Goianiense levou para Bragança. Só que com portões fechados, evidentemente. E a Ponte perdeu de 3-1. Quarto jogo que ela pagou, majestoso. Portões fechados, Ponte 1, Oeste 1.
Foi nesse jogo, presta atenção, foi nesse jogo que soltaram o Rojão ali na lateral, atacando pro gol da Fepasa, tá? Lado esquerdo, lado da arquibancada. Um Rojão que veio de fora e que caiu ali no gramado, explodiu. E, o que é isso e tal? E o juizão carregou. Segue o jogo. A Ponte pagou a quinta partida, Ponte 2, Goiás 1. A Ponte ganhou de virada esse jogo aqui. 2 gols do André Luiz. Até aqui, a única vitória com portões fechados, tá? E a última, que ela pagou, Ponte 1, CSA também 1. Ponte 1, CSA também 1. Quer dizer, com portões fechados, a Ponte dos 6 só ganhou 1. Vai vendo. Bom, aí a Ponte teve finalmente a volta do público no jogo Ponte Fortaleza. 2-0, público 8.445. Só que estava já rolando um papo de que ia ter um julgamento da Ponte, como de fato teve. E pelo rojão que aconteceu contra o Oeste, a Ponte perdeu 2 mandos. E como ela já tinha vendido os ingressos contra o Fortaleza, a Ponte trabalhou juridicamente para transferir para outro jogo. Olha a confusão. E aí, então, depois que passou o jogo contra o Fortaleza, que teve público, no primeiro jogo da Ponte, que seria contra o Juventude no Majestoso, foi para onde? Foi para Araraquara. A Ponte pagou 2 jogos em Araraquara em detrimento desse rojão. Ponte 0, Juventude 1, vai vendo. E Ponte 2, Avaí também 2. Os 2 gols foram do André Luiz, só que a Ponte toma o gol no final, estava 2-1. O atacante Júnior Santos, que veio do Ituano, você se lembra? Muito afobado, foi ajudar a defesa e fez pênalti. E o Guga cobrou, empatou 2-2, finalzinho. Olha quantos pontos a Ponte perdeu no Série B 2018. E 2018 foi aquele campeonato que o Gilson Kleina pegou o time faltando 9 rodadas, teve 7 vitórias e 2 empates. E quase que a Ponte subiu. Faltou um pontinho. Terminou em 5º lugar, até que na última rodada, lá na ressacada contra o Avaí, dependia só da Ponte, foi 0-0. O Avaí subiu com esse resultado. O goleiro titular do Avaí era Maurício Kozlinski, ex-Guarani, hoje no Fortaleza. O reserva imediato era o Aranha. Aranha estava no Avaí 2018, só que ele estava machucado, voltava de contusão. O Geninho deixou o Aranha no banco. Sabe quem que jogou? Rubinho. Rubinho tinha 37 anos, irmão de Zé Elias, ex-Corinthians. Rubinho gordo, fora de forma. Os últimos 7 anos tinha feito só 6 jogos. E a Ponte não chutava no gol. Só teve um lance com o atacante Vitor Rangel no finalzinho que ele não conseguiu concluir. Foi uma chance que a Ponte teve. Deixa eu ver o que mais aqui, hein? Vamos lá. E agora, né? Agora, o jogo de hoje. Meus amigos, é brincadeira, né? É brincadeira. E se você pega as histórias da Ponte em final de campeonato, mas essa faceta aqui de perder mando ou jogar com o portão fechado é brincadeira. Vamos ver se isso vai terminar. E olha, você vê que na Série A2 o comportamento da Ponte foi brilhante, sensacional, sem briga. No jogo do acesso não teve invasão. No jogo que ganhou a Série A2 não teve aí invasão. Lá em Ribeirão Preto, quando o comercial, todo mundo se entrelaçando e tal. Você vê que maravilha. A gente torce para isso. A Ponte, eu sei que ela tem muitos problemas financeiros, mas com criatividade, ela poderia combater isso, sabe? Pessoas que realmente gostam da Ponte, você chamar um grupo de torcedores para ajudar, jogos no Majestoso, coloca um colete se identificando, coloca um slogan, ela bola um slogan, né? E esses torcedores ficariam do lado de fora do Majestoso, recebendo a torcida, de preferência com mulheres, com crianças, para mostrar que é coisa familiar, sabe? Deixar a violência de lado. Quanta coisa não aconteceu, nós relatamos aqui, isso aí é só um pinguinho do que já aconteceu, violência, brigas e brigas. E eu acho que isso seria muito legal se o presidente de Berlim conseguir. Eu sei que tem muita coisa para ver, isso não é importante, mas mancha o clube, sabe? É questão de marketing, você pega muito mal essas coisas, isso não existe mais, né? Tem que pegar e dar uma maneira de amenizar isso, tá bom? Eu acho que eu faria um pouquinho, né, senhor Gabriel? O senhor pode dar, por gentileza, uma faturada? Eu preciso dar uma engolida aqui, hein? Deixa eu ver, o Finazzi mandou agradecer, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele estava jantando, né? Estava aqui, deixa eu ver.
Tá, eu que agradeço. Não, só mandou agradecer aqui, que eu disse que eu já peguei e já anunciei aqui, né? Tá bom? Olha, tem o Vladimir Catarino conosco também daqui a pouco. Quem narra é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. CH comenta, tá bom? E eu volto já. Deixa eu ver quanto é que terminou o jogo aqui, ô Gabriel. Pera um pouquinho só. Bom, o Tigrão já informou. Atlético Goianiense 2, CRB 1. Jogo encerrado na Série B. E lá em Ribeirão Preto, nós estamos no início do segundo tempo. Ô, Lucas, dá pra colocar aqui pra mim, por favor? O jogo lá de Ribeirão Preto. Eu não sei se é nos acréscimos do primeiro tempo ou início do segundo tempo. Botafogo 1, Sampaio Correia 0. Tá? Deixa eu ver. Muito bem. Deixa eu ver quem é o Betão. É o Betão da Ariete. Meu compadre, hein? Muito obrigado, Betão. Deus lhe pague, viu? Um beijo na Ariete, tá bom? Eu só preciso dar uma engolida. Tá bom? Eu preciso tomar uma... Eu volto já. Um grande abraço. Muito obrigado. Concentração. Bandeirantes. Ser mulher e trabalhar no Brasil não é fácil. Cuidar da casa, da família, sair a tempo de chegar ao trabalho, se dedicar, mostrar serviço. Mas na hora do salário, sempre querem pagar menos pra gente. Por isso, o governo Lula propõe salário igual para homens e mulheres na mesma função. O PT defende mais políticas para as mulheres e mais mulheres na política. PT, defende o Brasil, defende você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Olá, eu sou a deputada estadual Clarice Ganem. No Podemos, defendemos a causa animal e do autismo, sempre ao lado das famílias. Na Assembleia Legislativa, também sou a sua representante na proteção à mulher, combatendo toda e qualquer violência. Se você concorda com as nossas causas, venha com a gente, acesse o QR Code e filie-se em nosso site, porque juntas podemos. Concentração. Vamos lá, meus amigos. Então, sem Hélio dos Anjos, Macaca, pega aí a equipe do Criciúma, 20h30, majestoso. Quem narra aqui é Leandro Borges. Quem vai reportar é Vladimir Catarino. E quem vai comentar, hein? O Manso de Jundiaí. Gostei, CH. Você falou essa semana, hoje, ontem. Hélio dos Anjos é página virada. Já que aconteceu, bola para frente. Palavras sábias, hein, comendador? Um abraço, boa noite. Tudo bem, CH? Gostei do comendador. Só não sei da onde, só se for do cume da Serra do Japi. Não, mas com esse topete aí virou comendador. Tudo bem, Edu? Você tá bom, querido? Tá tudo bem, né, CH? Tudo ótimo. Eu quero dizer que eu acabei de jantar e saboreei um Chicken Supreme da Seara no Air Fryer da melhor qualidade. Para você que não conhece, tem um nuggets muito famoso que é do McDonald's, que você compra lá ou na loja ou no drive-thru. Vale a pena porque esse Chicken Supreme da Seara é maior e mais crocante. Conheço os dois produtos. O do McDonald's é muito bom, mas esse da Seara, eu ganhei de presente, Edu, essa semana. Quero agradecer o departamento comercial da Seara que mandou pra gente, na Rádio Bandeirantes, e hoje eu pedi pra dona Raquel preparar ali no Air Fryer. Que coisa maravilhosa, Edu. Crocante, feito de peito de frango puro, é uma delícia. É Seara, né, Edu? Então já tô alimentado, Edu.
Temos que fazer uma ideia. Você é muito bom gourmet, hein? Muito bom gourmet. Deixa eu pegar a boa noite do Gregor aqui. Estou entrando em contato com o Finazzi aqui. 2007, 2009, jogando na ponte aqui. Você tá bem, Gregor? Tudo bem? Tudo bem com o amigo? Tudo bem, né, Edu? Boa noite para você, boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Grande Finazzi. Você sabe que o Finazzi, nós iniciamos a carreira juntos. Moramos embaixo da arquibancada. Depois ele vai contar um pouquinho a história. Depois fui reencontrar o Finazzi lá no Bragantino. Ele já... Eu também já me aposentando, ele também. Finazzi que foi muito bem. Então, um baita de uma história, né? Jogando por diversos clubes, inclusive Ponte Preta, Corinthians. E é muito legal poder bater um papo, né, com essas pessoas. Pessoas que eu tive o privilégio de estar junto e de iniciar a minha carreira, viu, Edu? Então, vamos daqui a pouquinho bater um papo com ele. Sim. E o CH, como é que chama aí o jantar seu aí? O Zorzinho, já tá na linha, Zorzinho. Ah, já? Não, só o CH, só pra dizer. Sabe o que eu comi aqui ou não? Chicken Supreme da Seara. Ah, não, aí é outro nível, né? Eu comi aqui uma rabada com polenta. Acabei de deliciar aqui. Foi bem. Eles humilham. Depois que fizeram estúdio autônomo, eles estão humilhando. Ah lá, aqui no estúdio. Vamos lá, então. Já estou em contato com ele, direto de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para decidir título estadual. Hoje ele é treineiro, passou pela ponta 2007, 2009, um grande atacante. Chegou aqui, já tinha idade, hein? Já tinha experiência. Primeira vez já tinha 33 anos, voltou com 36, mas marcou a sua época. E agora tenho o grande prazer de falar com ele. Muito obrigado pela atenção. Como é que você está, Finazzi? Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar participando com vocês. Como você falou, né, num momento muito bom, início de carreira como treinador, terceiro trabalho, chegando numa final estadual pela primeira vez, né, um time aqui que nunca tinha passado das quartas de finais e nós passamos e estamos disputando o título a partir desse domingo. Muito feliz e é um prazer estar falando com vocês. Olha, mas parabéns aí, você é técnico, é do Costa Rica, da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, é isso? Perfeito, isso mesmo, Costa Rica, né, e nós estamos disputando o título contra o Operário, né, que é a equipe de mais tradição aqui do estado. Nós vamos em busca desse título aqui. E o jogo final é em Costa Rica? Nós fizemos a melhor campanha, então nós jogamos por 2 resultados iguais, decidindo em casa. O Costa Rica não ganhou ano passado, Finazzi, o estadual, não, né? O ano passado ficou em terceiro. O Costa Rica ele foi campeão em 2021, porque foi o ano que o regulamento era diferente, né? Ele nunca tinha passado de um mata-mata na história do clube, que é um clube novo, acho que tem 17 anos, se eu não estiver enganado. E no ano que foi ponto corrido no hexagonal, o Costa Rica foi campeão, ano retrasado. Mas todos os outros anos foi no sistema mata-mata, e ele nunca tinha passado nenhum mata-mata. Então existia um trauma aí desse tabu, e graças a Deus a gente chegou aqui, quebramos esse tabu, estamos na final mais uma vez, e em busca do título agora. Já vou relembrar sua passagem pela Ponte, primeira 2007, você estreando contra o Corinthians, você fazendo gol, teve pênalti que você errou na Javari, olha, muitos gols, você marcou, Esse em 2007 na estreia nós perdemos, né, do Corinthians, no Pacaembu. Perdeu de 3-1. Isso. E o Roger, que hoje é comentarista, jogou no Fluminense, fez gol olímpico de cara. É verdade. Fez gol olímpico de cara. Tá. Mas o gol eu lembro que eu dou um carrinho, né? Eu dou um carrinho, roubo a bola do zagueiro, eu não lembro quem era, o Marinho, quem era. Eu roubo a bola e toco assim no... É Betão. Eu lembro que... É Betão. Eu acho... é Marinho. É Marinho mesmo. E eu lembro que o Marcelo, depois eu acabei jogando com o Marcelo, que era o goleiro, né? Isso. E eu lembro que ele reclama demais desse gol, porque ele fala que a bola passou no único lugar que tinha ali para entrar, e ele ficou muito bravo. Até hoje ele reclama. Fala, você é muito sortudo, você é muito largo. Às vezes. Rapaz, eu fiz aqui, já, é o seguinte, você quer ver, eu tenho marcado aqui,
Em 2 passagens, você chegou a marcar... Na verdade, eu conto como 3 passagens aí na ponte. Sabe por quê? Porque uma foi 2007, a outra eu cheguei no final já de 2009, né? E depois eu ia sair, mas a gente acabou renovando. Então eu conto como 7, 9 e 10. 9 rapidinho, né? Mas em 2007, depois eu fui transferido para o Corinthians, e 2010, que na minha opinião foi a minha melhor passagem. Infelizmente, né, eu fui um pouco atrapalhado pelo nosso amigo Sérgio Guedes, que queria pôr o Leandrinho como centroavante e deixar eu no banco, mas eu acho que foi a melhor passagem minha, porque eu estava voando e fiz gols aí em jogos decisivos seguidos aí. Então eu considero assim. É verdade, você marcou 12 gols em 2007, marcou 6 gols em 2009, marcou 8 gols em 2010, mas o melhor aproveitamento realmente foi em 2010. Total de 26 gols. Porque eu marquei 8 gols, mas eu entrava 20 minutos, 30 minutos, eu ficava no banco, né, e entrava só para decidir. E decidi vários jogos seguidos aí, continuava no banco, até o dia que a gente teve um desentendimento, eu pedi para ir embora. Perfeito. Escuta, eu tenho uma surpresa para você, porque a gente pouco se conversou, foi pro WhatsApp, e nós temos um dos nossos comentaristas, acabou de participar aqui, falou que te conhece, não sei o que tem. Ele é meio posudo, sabe? Posudo, tem aquele jeitão dele. Vamos ver se você mata quem é, tá? Vamos ver. O comentarista. Oi. O nosso comentarista que conhece o Finazzi. O Finazzi tá na escuta aí, vamos ver se ele mata quem é. Vamos lá. Você sabe que o Finazzi é o seguinte, me lembro da história. Finazzi era o único jogador nas categorias de base do Guarani que tinha carro. Eu me lembro até hoje, era um Fusquinha, né, Finazzi? É verdade, eu tinha um Fusquinha. Era um Fusquinha, mas assim, Fusquinha, poxa vida, nós estamos falando aqui de 1992, 93. Não, Fusquinha, a gente fugia lá no sítio da minha avó em São João da Boa Vista. Exatamente, e o Fusquinha dele, Edu, lá. Fusquinha dele era top de linha, mas assim, todo mundo, porque assim, era o único jogador das categorias de base que morava ali embaixo da arquibancada, no famoso Pombal, né, como a gente fala aqui entre os amigos. Na chácara lá ou não, pra eu saber se jogou comigo ou não? Não entendi. O comentarista ia junto na chácara, no Fusquinha? Não, Finazzi, não, eu não ia junto com você na chácara, porque eu era um pouco mais novo. Pouco mais novo. Depois eu vou te contar um segredinho que você vai lembrar quem que tá falando aqui. Agora, eu queria dizer o seguinte, Finazzi, esse Fusquinha era top de linha, Edu. Só que assim, era o único jogador nas categorias de base, tinha 50 jogadores ali, e todo mundo queria andar no Fusquinha do Finazzi. E sabe por que ele tinha o Fusquinha? Porque era o único jogador que fazia faculdade lá no Pombal, na categoria de base do Guarani. Então era um exemplo para todos nós. Finazzi, quem está falando aqui é o Gleger. E eu quero te mandar um grande abraço. Depois nós nos reencontramos lá no Bragantino. Mas assim, você era mais novo, mas a gente conviveu muito aí. Muito tempo. Guardo boas lembranças aí. Posso dizer que é um dos caras aí que eu realmente convivi, tive muita amizade. É que ali a gente eram muitos, né? Mas, tá guardado aqui no coração. E depois me atrapalhou aí em algumas partidas. Lembro de uma que vou te contar, América de Rio Preto e Portuguesa no Canindé. Você é artilheiro, né? O que pegou foi brincadeira. Me atrapalhou. E você foi artilheiro naquele campeonato, né? Jogando pelo América. Você era, se eu não me engano, você era o artilheiro do campeonato. Ô, Edu, vou falar pro seu homem, dava um trabalho pra goleirada, viu? Você tem história. Impressionante. Mas você fazia o quê? Você estudava aqui em Campinas, né, Finazzi? Eu fiz PUC de Campinas, é porque assim, eu fiquei 2 anos no Guarani. Na época, além do Luizão e do Amoroso, que eram mais novos que eu, né? Um é 1 ano mais novo e o outro 2 anos mais novo. Além deles, nós tínhamos muitos atacantes ali de qualidade, não só os 2, eram muitos. Então eu fiquei 2 anos no Guarani e não tive muitas oportunidades. Na época minha família fazia uma pressão grande, eu conversei com o Flamarion na época, que era o nosso treinador, e acabei desanimando e resolvendo parar de jogar futebol e fui fazer faculdade. Aí eu fiquei... eu tentei fazer as 2 coisas, não estava dando certo, aí eu parei de jogar e continuei com a faculdade. Mas quando eu estava no 5º ano, aí mesmo em Campinas, na PUC de Campinas,
Eles me levaram para fazer um teste no São Paulo e eu entrei lá no lugar do Aristizábal num jogo treino e fiz 3 gols em 25 minutos. Eu tranquei a faculdade, nunca mais voltei para a faculdade e fui ser jogador de futebol. E o treino do São Paulo quem que era? Era o Parreira, na época. Parreira? Olha que história linda. Parreira. O Parreira adora contar essa história. É que ela é meio longa, mas ele gosta e foi o dia que mudou a minha vida, né? E que fez eu tornar-me jogador de futebol. E olha, a sua novamente, a sua história é extensa porque tem um rapaz de Jundiaí, nosso comentário, quer conversar com você também. Você vê como são as coisas, hein, ô Finazzi? Tinha que ser hoje. Você já falou com o Greg Exorzinho, ex-goleiro do Guarani, que foi seu companheiro de base, e agora o CH, nosso comentarista que é de Jundiaí, quer questioná-lo. Oi, CH, na escuta, Finazzi. É muito bom ter o Finazzi aqui, um grande abraço para ele. Há quanto tempo? Obrigado. Eu vou falar sobre uma coisa aqui que pouca gente sabe. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil. Eu era, na época, o assessor de imprensa, o Finazzi jogava nesse Paulista. E o Paulista vivia uma crise financeira gigantesca e pouca gente sabia o que acontecia. Tanto é verdade que acabou a Copa do Brasil, eu não tinha recebido um mês de salário. E se não fosse o Vanuil da Rocha Pereira, dono da Passarela, não tinha recebido um cruzeiro, um centavo, porque não tinha dinheiro. E o que eu vou falar para o Finazzi, eu nunca tive oportunidade de falar, porque isso, que eu saiba, não veio à tona. E o Finazzi era titular desse time e acabou saindo e abandonando, foi embora porque não recebia. Eu queria que você contasse, aproveitasse o espaço e contasse o que aconteceu efetivamente. E se você se arrependeu ou não, enfim, um grande abraço para você. Prazer em estar falando com você, Finazzi. O prazer é meu. Vamos lá, vamos para a história verdadeira, tá? Dessa situação aí no Paulista. Foi assim, eu tinha acabado de ser artilheiro do Campeonato Paulista pelo América de Rio Preto. E o pessoal da Federação Paulista, eu tinha uma proposta para o Atlético Paranaense. Né? Mas o pessoal da federação falou, Finazzi, vamos segurar você um pouco aqui, vai para o Paulista de Jundiaí, ajuda a gente na Copa do Brasil, porque nós precisamos ganhar o título para o estado de São Paulo. E segura um pouco, depois você vai para o Atlético. Na época que eu fui para o Paulista, né, o Paulista realmente estava sem dinheiro, e estava fazendo uma parceria, né, começando uma parceria com a MSI na época, que acabou não dando certo. Então o que eu fiz? Eu fiquei no Paulista porque seria muito bom para mim ser campeão, né, da Copa do Brasil. Eu fiquei jogando no Paulista de Jundiaí e eu vinha jogando como titular. Eu estava fazendo mais gols na Série B, porque a gente jogava a Copa do Brasil e a Série B ao mesmo tempo. Eu estava fazendo mais gols na Série B, mas na Copa do Brasil vinha jogando, vinha ajudando, mas não estava fazendo muitos gols. Porém, eu era titular daquele time. Na véspera da partida, eu tive uma torção de tornozelo. O tornozelo inchou muito, acho que era 2 dias antes, alguma coisa assim. E o Wagner Mancini, ele resolveu me tirar e colocar o André Leonel. Né, o André Leonel. Verdade. Por sinal, amigo meu, muito bom jogador. Mas eu pensei, falei, eu tô aqui pela valorização apenas, para jogar, porque eu sei que o salário aqui, se não der a parceria, eu não vou receber, então eu tava ali mais pela valorização. E com o tornozelo machucado, e era dúvida se ia dar para jogar ou não, né, as 2 partidas finais. Já que o Mancini preferiu fazer a troca e eu não tinha certeza se ia dar ou não para jogar, e o Atlético Paranaense estava pressionando para que eu me apresentasse rápido lá, a gente achou melhor eu me desligar do Paulista, né? Mas eu guardo com muito carinho, né? O Edu Palhares, depois de acho que 1 ou 2 anos, deixa eu lembrar, foi 2005, daí em 2007, quando eu estava pela Ponte Preta, nós fomos enfrentar o Paulista no Campeonato Paulista, e é um derby aí, vocês sabem, né, também é uma rivalidade grande também, Paulista e Ponte Preta. No Moisés, nós fomos jogar, o Paulista vinha muito bem na competição, acho que na nossa frente até, e nós ganhamos de 3-1, se eu não estiver enganado. Você fez 2, e o Roger fez 2. outro.
Foi no dia 28 de março de 2007 esse jogo. Isso. E eu lembro que eu demorei muito no vestiário, que eu sempre demorava, eu fiquei dando as entrevistas e tal, e eu saí depois de 1 hora, mais ou menos, do vestiário. Quando eu saio do vestiário, o Edu tá me esperando, né, com a medalha. Falou, Finaz, isso aqui é seu, nós somos muito gratos a tudo que você fez lá no Paulista. Foi uma coisa que me marcou, porque ele tinha perdido o jogo, um jogo que era muito importante naquele momento ali no campeonato. Era para estar de saco cheio, né? E ele, ficou me esperando a hora que eu saí e me tratou muito bem, como sempre tratou. Então, assim, eu guardo com muito carinho, tenho esse agradecimento, né? Pelo reconhecimento de todos, mas a história verdadeira foi essa. É porque eu estava lá realmente pelo título e quando acabei machucando e o Mancini achou melhor me tirar, eu achei que não compensava mais para ficar e como eu tinha que logo, antes de perder a negociação para o Atlético Paranaense, que foi também uma ida muito boa. Aquele ano foi o melhor ano meu, né? Perdi a chuteira de ouro por 1 gol pro Fred, fiquei na frente do Romário, né? Eu adoro falar isso, porque eu sou fã do Romário, mas fiquei na frente do Romário, do Robinho, do David, perdi pro Fred, 37-36 no ano. E Edu, eu vou dizer uma coisa. Que coisa, hein? O trabalho que deu essa bomba recém-acontecida antes da final, e para eu segurar essa informação, para não gerar crise. Meu Deus do céu. Mas está explicado, eu já tinha essa informação, o Finazzi é respeitado por todos em Jundiaí, foi uma decisão, e não tinha dinheiro mesmo, eu falei, vou repetir aqui, eu só recebi porque um empresário da cidade foi lá, bancou meu contrato, eu saí logo que acabou. Né? Lá eu abri mão do dinheiro, fiquei mais pela valorização mesmo. Então sim, no meu caso, né, isso foi uma coisa pessoal, mas pouca gente também sabe, que aquele elenco chegou na final do campeonato sem nenhuma previsão de orçamento, de estrutura, foi um ano muito difícil, mas acabou o time, né, vencendo a Copa do Brasil. E a outra pergunta é se você tem um arrependimento esportivo, algum time que você gostaria de ter jogado e acabou não jogando, Finazzi? Olha, não é assim arrependimento, vou explicar uma situação. Eu joguei 5 vezes no Fortaleza, né? Eu sou o único jogador da história a jogar 5 vezes lá, porque o cearense não gosta muito de figurinha repetida, né? Quando o cara volta pela 2ª vez, já reclama. E eu consegui voltar 5 vezes pro Fortaleza. Numa das minhas voltas, que foi em 2006, logo depois desse episódio aí que a gente comentou, né? Desse ano de 2005, que eu fui para o Atlético Paranaense, eu perdi a chuteira de ouro por 1 gol, eu tive uma proposta do Flamengo para ir para o Rio de Janeiro. Mas se vocês forem puxar aí, nessa época, os 4 clubes do Rio de Janeiro passavam por uma crise. O futebol carioca estava muito complicado e muita gente não queria ir para o futebol carioca. E todo mundo tinha medo de não receber, porque todos os grandes lá estavam com 3, 4 meses de salário atrasado. E eu fiquei meio na dúvida. E o Fortaleza fez a mesma proposta do Flamengo. O Fortaleza vinha pagando em dia há muito tempo, né? E fez a mesma proposta, ainda deu um adiantamento, e eu me sentia em casa, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo clube lá, pelo Fortaleza, e eu me senti em casa, acabei voltando. Porém, foi uma escolha que eu acredito que se eu já tivesse passado pelo Corinthians, eu teria feito a opção diferente. Depois que eu fui para o Corinthians, eu vi que esses clubes assim gigantes, vamos dizer assim, no Brasil, quando você tem oportunidade, você tem que ir, porque não é fácil para você ter propostas dessas equipes, né? E naquele ano o Flamengo acabou botando as contas em dia, fez uma campanha muito boa e o Fortaleza foi muito mal. Então eu acho que a opção não foi a correta no momento, naquele momento, né? Se bem que eu não sei se isso aí mudaria a história, né? Mais para frente eu acabei do Fortaleza, acabei indo para Ponte Preta e depois para o Corinthians, né? Que são 2 clubes que eu guardo com muito carinho, não é segredo para ninguém. Então eu não sei se fosse para mudar essa trajetória seguinte, eu prefiro que manter do jeito que foi, né?
Mas se eu fosse depois, da mesma maneira, jogar nesses dois clubes, aí sim eu poderia ter optado de jogar pelo Flamengo. O Finazzi, é o seguinte, nós estamos conversando com o ex-atacante Finazzi da Ponte, 2007, 2009 voltou, também jogou 2010. Hoje ele é técnico da equipe do Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, está na final do estadual, vai pegar o Operário domingo e depois o jogo da volta vai ser na cidade de Costa Rica, lá no estádio Laertão, né? Costa Rica e Operário, tá? É que é o seguinte, como o Finazzi já jantou, você pode só esperar um minutinho, só, Finazzi, sai a escalação da Ponte. Eu queria depois retomar com você, só para lembrar rapidamente seu tempo de ponte, tá bom? Segura aí. Ótimo. Obrigado, Finazzi. O nosso repórter é o Vladimir Catarino, que vem com a escalação da Ponte 20h33. O jogo começa 21h30. Um grande abraço, boa noite. É Macaca Catarino. Boa noite, Edu, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com os amigos. Diga lá, Catarino. Uma honra falar com você, ouvir essa deliciosa entrevista aí com o Finazzi. Ponte Preta já está escalada, viu, Edu? Já está confirmada pelo técnico Felipe Moreira, hoje técnico interino. É a mesma equipe que começou a partida lá em Salvador, na derrota para o Vitória na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta, portanto, com o Kaique França, é o goleiro 12, 2 para o Mailton, 3 Edson, 15 Arthur, 22 Júnior Tavares, 8 Amaral, 20 Matheus Jesus, 14 Luiz Felipe, 10 Elvis é o capitão do time, 11 Pablo Diego, 19 Gé. Repeteco da Ponte, então, Kaique França, 12, Mailton, 2, Edson, 3, Arthur, vem com a 15, Júnior Tavares, 22, Amaral, 8, Matheus Jesus, 20, Luiz Felipe, 14, Elvis, 10, 11, Pablo Diego, 19 Gé, é o time titular da Ponte para encarar o Criciúma. Edu, no banco estarão à disposição do Felipe o Pedro Rocha, é o goleiro com a 1, o Tomás com a 4, o Felipinho, meia dúzia, Dudu Ratamoto vem com a 7, Eliel joga com a 9, estará no banco, o Tiagão 13, Jean Carlos 16, Guipira tem a 17, Samuel Andrade 18, Cássio Gabriel 21, o Everton com a 23, portanto é a Ponte Preta. Eu disse que é o mesmo time, mas não é, tem uma mudança na lateral, né? O Everton jogou aquela partida na lateral, o Mailton começa como titular na lateral direita, é a única alteração feita pelo técnico Felipe para essa partida de daqui a pouco contra o Criciúma na lateral. Sai o Everton, entra Mailton. Edu. Já falou o banco? Sim, Pedro Rocha 1, Tomás 4, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, Guipira 17, Samuel Andrade 18, Cássio Gabriel 21 e o Everton com a 23. Vamos rapidamente a escalação do Criciúma, Vladimir Catarino. Criciúma, esse sim, a mesma equipe que venceu na estreia a equipe do Tombense pelo placar de 2-0, time que é comandado pelo Tencati. O Criciúma vem escalado com o goleiro Gustavo tem a 1, Cristóvão joga com a 2, o capitão do time tem a camisa 13, é o Rodrigo, o Alisson Maia 4, Marcelo Hermes 22. Felipe Mateus vem com a 7. Com a camisa número 17 joga o Rômulo, Arilson tem a 8, Marquinhos Gabriel 10. Fabinho 11, Éder 23. Cláudio Tencati escala Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Alisson Maia e Marcelo Hermes. Felipe Mateus, Rômulo, Arilson e Marquinhos Gabriel. Fabinho e Éder. No banco, Cláudio Tencati terá Alisson 12, Léo Costa 5, Helder meia dúzia, Jonathan 13, Rayan 14, Christopher 18, Lohan 19, Ítalo Melo 20 e João Carlos 21. Edu. E o homem do apito aí? Quem gaúcho, Leandro Pedro Voaden é o árbitro da partida. Ele terá como assistente 1 o José Eduardo Causa, o assistente 2 ou a assistente 2 a Maíra Mastella Moreira, quarto árbitro paulista Lucas Caneto Belotti e no VAR estará Igor Benevenuto Oliveira. Fechou, Catarino, já você volta, retorna aqui na programação Bandeirantes. Ó, vamos retomar aqui a entrevista com o Finazzi, para lembrar rapidamente a época de Ponte aqui, 2007 chegando o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza foi rebaixado em 2006, a Ponte também. E aí chegava a Finazzi, né? 33 anos, estreou contra o Corinthians, a Ponte perdeu de 3-1, ele fez o gol da Ponte. Foi no dia 17 de janeiro de 2007, no Pacaembu. E mais pra frente de destaque, você fez gol no Rio Claro, você fez gol no São Bento, fez 2 gols, foi 2-2, você fez os 2. Você fez gol no Palmeiras, no dia 31 de janeiro de 2007, ó o Finazzi aí. Esse jogo foi bom, hein? Esse 2-1 no Palmeiras aí, acho que de virada, se eu não me engano, foi bom demais. Foi Anderson Luiz fez o outro gol. Isso, Anderson, estou de fora da área. Mas como a gente só lembra coisa ruim aqui, é o seguinte, na Javari...
Você foi enfrentar o Juventus no dia 3 de fevereiro de 2007, um sábado, claro, à tarde, né, Javari? Só pode ser de sábado e à tarde, claro, né? O campo do Juventus era ruim na época, foi por isso. Olha aqui. E aí é o seguinte, tava 1-0 já Juventus, 30 do segundo tempo, pênalti pra Ponte. Mestre Finazzi na bola, né? Aliás, você mesmo sofreu o pênalti, você foi agarrado na área. O juizão marcou a cal. Aí, você foi cobrar o pênalti, o juizão mandou voltar, alegando invasão. Você fez o gol, mas o juiz alegou invasão. Vai cobrar de novo. E né, numa dessa, o atacante Anderson Luiz reclamou. Como já tinha amarelo, foi expulso. Olha o que você arrumou aí. Olha o que você arrumou. Aí, você foi pra cobrança, segunda. E aí, pimba no travessão, você escolheu o outro lado. Olha só. E você tava bem, você tinha hora que... Até aqui, você tava com 5 jogos e 5 gols, seu Finazzi. O senhor estava muito bem. Mesmo. É o golzinho que faltou para eu ser artilheiro, né? Perdi por 1 gol esse ano para o Somália. Ficou 13-12. Olha só. Se eu faço esse gol, eu seria artilheiro. Olha a fera que a gente está entrevistando. Se a gente tivesse os gramados melhores, igual são nos dias de hoje, e o VAR, eu acho que tinha validado esse pênalti aí. E bom, você marcou o gol também no Santo André, no Noroeste, você fez 2 gols no Paulista, aquela vitória de 3-1 no dia 28 de março de 2007, majestoso. Esse jogo foi muito bom também. Foi esse jogo 2007, cara, e você fez gol lá no gol da Fepasa. Você fez gol também no Santos, a Ponte perdeu de 4-2, mas você 4-2. Fez um gol. E o seu último gol na primeira passagem foi em Marília. Aliás, um golaço, hein? Você recebeu uma bola rasteira de Everton. Esse gol aí, os meus amigos falam que foi sem querer. E assim, eu foi tenho por cobertura. Você lembra desse gol? Foi sem querer. Mas esse aí, eu toquei, era pra bola ir de cobertura do jeitinho que foi. A única coisa que com um pouquinho ela saiu um pouco mais lenta. Mas foi o que eu pensei em fazer na jogada. E é um dos gols mais bonitos que eu tenho. E da Ponte você foi pro Corinthians, tá? Você foi pro Corinthians mesmo. E a sua passagem pro Corinthians por quanto tempo foi, Finazzi? Tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Mas foi titular lá, deu pra jogar? Foi um momento difícil do Corinthians, na época do rebaixamento, mas eu tenho a maior média de gols por aproveitamento da história do Corinthians. Muita gente não sabe disso. Eu tive 20 oportunidades, marquei 16 gols. Ou seja, a cada 5 eu marquei 4. Que beleza, ó, a fera, hein? Olha a fera. Mas aí você voltou em 2009, você estava no misto do Mato Grosso, certo ou não? Isso, fui mal no misto. O misto... tive uma passagem muito boa, a equipe não foi bem. E quando eu liguei na Ponte falando que eu queria voltar, o Kiko falou que eu não aguentava jogar mais não. Você estava com 36 anos. Eu falei, deixa eu voltar aí. Ele, não, você já acabou, você não aguenta jogar mais não, você tá velho demais. Kiko... falei, vou pegar o carro e vou aí em Campinas. Se eu aguentar treinar e estiver voando, você me contrata. Foi mais ou menos isso. Foi, e você chegou em 2009, você chegou na semana de um derby. Foi a Série B, esse derby foi no Brinco. Você chegou na semana do derby. 2-1, acho. Você e Danilo Portugal, era um volante que veio do Vitória de Setúbal, lá de Portugal. E você... Danilo Portugal jogava muito, tanto que nós dois renovamos, os dois, para 2010. Para 2010. Esse derby a Ponte perdeu de 2-1, você entrou no segundo tempo, tá? O treneiro, quem que era o treneiro? O treneiro era Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt, que logo na sequência ele foi embora também, não deu certo. Aí você ficou para a temporada 2010. Você faz aniversário quando, Finazzi? Faço 20 de agosto. 20 de agosto. Não, então você com 36 anos ainda ficou para 2010, que foi a sua melhor média também. 2009, você marcou gol no América de Natal, no Majestoso, tem aqui, ó, contra o Campinense. Você sabe, eu tava aqui, e o Leandro Borges, que é o nosso comentarista, que é o nosso narrador, vai narrar aqui hoje Ponte Criciúma, ele estava nesse jogo aqui no dia 16 de outubro de 2009, a Ponte foi jogar com o Campinense, em Campina Grande. E você marcou 2 gols. Esse jogo eu destruí. Não. Com todo respeito, eu destruí com a partida esse jogo aí. Você marcou 2 gols e com detalhe, você fez o 100º gol da Ponte na temporada 2009 e digo mais pra você, foi a última vez que a Ponte marcou mais de 100 gols numa única temporada, foi 2009. Olha só. E você fazia parte, mais uma pra você aí, tá bom? Enfim. Foi 3-2 lá, né, contra o Campinense. Foi 3-2. Ponte venceu de 3-2. Mas, Finazzi, cara, eu te agradeço demais a
a sua colaboração, a sua gentileza, você hoje viajando para Campo Grande, entrou em contato comigo. Muito obrigado mesmo. Você está aí em Campo Grande, treinador do Costa Rica, está na final do Sul Mato Grossense. Sorte para você, tudo de bom. Que você seja iluminado na carreira de treinador, como você foi iluminado na carreira como atacante, tá bom? Eu quero que o Gleger Zorzin e o CH mandem um abraço para você. Zorzin, vamos lá, Gleger, um abraço no Finazzi aí. Grande abraço, Finazzi, boa sorte para você, meu amigo. Sabe que a gente está distante, faz muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala, mas aqui deixo um abraço, boa sorte para você nessa nova jornada. Você que sempre foi um exemplo para todos nós como atleta, tudo que representou como jogador de futebol. Espero que você tenha a mesma carreira brilhante que teve como atleta hoje como treinador. Então um grande abraço para você, sucesso e boa sorte sempre, viu, meu amigo? Muito obrigado. E agora o CH, só despedida aí com o Finazzi. Um grande abraço a ele, sucesso. Consiga o título aí, que é muito importante para sua carreira. Um grande abraço. Finazzi, um abraço, viu? Deus lhe pague. Até a próxima, se Deus quiser. Estamos aqui no plantão. Vou informar os gols aí de Operário e Costa Rica, hein? Tá bom? Tá certo, obrigado. Olha, é sempre um prazer estar falando com vocês. Agradeço as palavras. Um abraço a todos. Tá? Eu tenho sido muito abençoado nesse início de carreira. Espero, né, num futuro próximo aí, quem sabe até esse ano, tá pintando aí pelo futebol paulista, né, que eu acho que esse tem que ser um objetivo a buscar. Mas olha, agradeço demais, estou sempre à disposição e nós vamos falando aqui. Agradeço pela torcida de vocês aí também. Abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Grande Finazzi, grande história, hein? Muitos gols, que história, hein? Olha, obrigado ao Luizinho Lima, lá em João Pessoa, trabalhou aqui em Campinas, né? Era o rei dos porteiros, dos prédios, dava curso para pessoas para trabalhar em prédio, em recepção de prédio. Luizinho Lima, um cara sensacional, escreveu o livro, tudo sensacional. Luizinho, muito obrigado, Deus lhe pague, hein? Fico devendo essa pra você, tá bom? Grande abraço. Faturando na sequência, CH e Gleger Zorzin comentando aí da escalação da Macaca, juntamente com Vladimir Catarino, agora 20h45. Concentração. Bandeirantes. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa, mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ei, você mulher, você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a Central de Relacionamento da Mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Feliz, porque juntas podemos. Concentração. Pinheiro.
Agora é hora de opinião, ponto escalada, hein? Kaique França, Mailton, Edson, Arthur e Júnior Tavares, hein? Vamos lá, CH. Primeiro você, Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego e Gé. No banco tem Pedrão goleiro, tem o Filipinho, Dudu, Eliel, Thiago Oliveira, zagueiro, Giancarlo, Guipira. O Guipira não saiu, Guipira, Samuel Andrade... Chegou recentemente, Cássio Gabriel e o Everton. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Edu, eu vou falar uma frase aqui, você vai dizer quem é o dono dela. Pode ser? Pode ser, Edu? Será? Que eu sei? Sabe, eu tenho certeza que você sabe. O certo é o que dá certo. Que Deus o tenha em bom lugar. Aliás, seria aniversário dele, né? Quarta-feira, 19 de abril, aniversário de Roberto Carlos e seria aniversário de Eli Carlos. Aprendi muito com Eli, como dirigente e também como companheiro aqui todos os dias. Ele faz uma tremenda falta. Ele falava isso a todo momento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta a gente ficar aqui tripudiando em cima do Felipe. Ele fez um treinamento para ir para esse jogo. Ninguém faz milagre. A Ponte tem problemas na defesa, tem problemas no meio-campo e ele está dentro da cabeça dele, optando aí pelo Mailton, lateral direito, preferindo o Luiz Felipe no meio campo. O Júnior Tavares me parece recuperado, é mantido na lateral esquerda. Então, se estava certo o Júnior Tavares e o Arthur na zaga e ele na lateral esquerda para o jogo contra o Vitória, está certo também para esse jogo. A discussão é tirar o Luiz Felipe da lateral direita, porque ele como lateral é o melhor que a Ponte tem, colocar ao lado do Amaral no meio campo e colocar o Mailton. E por que tem o questionamento? Porque o Luiz Felipe foi mal contra o Vitória como meio campista. Agora vem a pergunta na sequência. Quem é que foi bem contra o Vitória? Então, eu não posso, com certeza isso seria improvável, que para resolver esse problema, o Felipe Moreira, ele poderia fazer o que o Hélio fez no segundo tempo contra o Vitória, que é colocar o Matheus Jesus como segundo volante e acrescentar o Cássio Gabriel, por exemplo, no time. É questão de conceito. O Felipe Moreira não iria e não fez isso, não é? Então ele preferiu o Luiz Felipe no meio campo e o Mailton como lateral direito. Manteve Edson e Arthur na zaga. É o seguinte... Para encerrar meu comentário, o principal problema da Ponte contra o Vitória foi o comportamento dos jogadores. O time não competiu, não esteve intenso. Estava 70 por hora, o Vitória 120. Se a Ponte entrar com a mesma malemolência, com a mesma preguiça, com a falta de intensidade, hoje vai conhecer a sua segunda derrota. Então, agora, se o time incorporar, de novo, o espírito da Série A2 e realmente, dentro de casa, absorver, como sempre absorveu em 2023, o espírito que é jogar dentro do Majestoso, aí o Criciúma vai ter um adversário para equilibrar a situação. É isso que eu penso. É muito relativo discutir, porque a Ponte está cheia de problemas. Não tem o Ramon Carvalho e não tem o Leonaldi. São o titular e também o regra 3, o reserva imediato. Ele está fazendo a opção. Poderia colocar o Felipinho? Poderia. Poderia colocar o Matheus Jesus como segundo volante? Poderia. Mas ele escolheu assim e eu espero que dê certo, Edu. Já o Boris, hein, que vai narrar aqui Ponte e Criciúma, hein? Pois não, há um chamado... É Leandro Bolis, aqui na cabine do Majestoso. Meu Boris, você vai, meu narrador, você tá bem, Boris? Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço a você, a galera do Concentração aqui pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Muito frio, viu, Edu, nessa sexta-feira, 18 graus, 17 nesse momento, mas a sensação térmica na casa dos 16, até 15 graus, e a expectativa é que a temperatura diminua ainda mais nesses dias de temperatura baixa aqui em toda a região. Agora, aquele clima de jogo-treino, né, Edu? É bem verdade, né? O pessoal da imprensa, do staff, mas a arquibancada totalmente vazia. Você acabou dizendo aí as situações envolvendo, aliás, uma bela entrevista com o Finazzi, o finalizador da Macaca. Tive a oportunidade de narrar o gol 100 da Ponte 2009 e 2008 e foi o Finazzi quem fez. 2009, contra o Campinense. Isso, 2009. O jogo foi fora de casa. Finazzi fez o gol. E
e um jogo contra um time catarinense com portões fechados aqui mesmo no Majestoso, um sábado à noite. Um dos gols mais bonitos que eu narrei aqui na Rádio Bandeirantes, o gol do Renato Cajá, do meio campo, em uma partida com portões fechados contra a Chapecoense. A Ponte naquela ocasião também foi punida, jogou com portões fechados e acabou vencendo o jogo, e aquele golaço do Renato Cajá um pouco antes da risca do meio campo, um pouco depois, né, Edu? Um pouquinho depois ali, mas foi do meio campo, foi um golaço, o gol do portão de entrada do Majestoso. Então é isso, já mais um jogo com portões fechados é chato, né? O torcedor, nós estivemos aqui a última vez, estava lotado, o final do Campeonato Paulista da Série 2, mas faz parte desse processo e nós estamos aqui daqui a pouquinho e esperando que a Ponte conquiste um grande resultado, porque precisa vencer. O Criciúma vem embalado, campeão catarinense, venceu na estreia, tem jogadores conhecidos. Éder, aquele mesmo, que recentemente, na temporada passada, estava no São Paulo, o italiano, né? Brasileiro e italiano, tem dupla nacionalidade. Ele está no Criciúma. Enfim, vai ser um jogo difícil para Macaca, mas já tem bola rolando, Edu Zaço. É isso aí, olha, sem Leonaldi, sem Matheus Silva de novo zagueiro, o Luiz Felipe de novo jogando no meio, lateral direita é o Mailton que vai, o Everton fica no banco. No banco também tem novidade aqui, é o cidadão Tomás Caíque, zagueirão que veio do Audax, está aqui no banco. Samuel Andrade, que já estreou, jogou pouquinho, está no banco. Deixa eu ver o que mais aqui de novidade. Daqui a pouco eu bato uma caixa aqui com o Catarino, os contratados pela Ponte. Oi, Zorzinho! Comente, Ponte escalada. E aí, Gleger? Sabe que eu tô na mesma linha de raciocínio do que o CH. Acho que nós estamos pensando da mesma forma. Não dá para você questionar nenhum trabalho agora. Felipe acabou de assumir o time numa situação inesperada, digamos assim, né? Hélio dos Anjos saindo, time vindo de um título, depois um resultado ruim em Salvador. Mas assim, Edu, eu analisando aquilo que tem de opções, o Felipe, e é bom deixar muito claro que ele tá certo, tá no caminho certo, ele vai manter aquilo que vinha fazendo o Hélio. Não dá para você em dois treinos, 3 no máximo, mudar radicalmente. Até porque a Ponte vinha numa sequência muito boa, né, conquistando o título, inclusive, e depois teve aquele jogo atípico, digamos assim, em Salvador, que o time não jogou bem. Não foi o Everton, que está no banco hoje, né, que perdeu a posição para o Mailton, não foi o Luiz Felipe, que não foi... Não, o time todo não foi bem. Inclusive, eu dizia na transmissão, o próprio Kaique França, né, que foi o homem do título, né, pegando lá 3 pênaltis na final, na disputa de pênalti com o Novo Horizontino, não foi bem. O primeiro gol era uma bola defensável, né? O terceiro gol ali deu uma titubeada. Então, assim, não foi 1, 2... Não, o time todo não foi bem no jogo em Salvador. Desconcentrado, sem intensidade. Aquilo tudo que a gente vem elogiando a Ponte desde o início da temporada, no jogo de Salvador não aconteceu. Então, eu acho que acerta o Moreira, eu acho que dá oportunidade. Você vê que era dúvida, né? O Tavares era dúvida, o Pablo Diego era dúvida, e estão confirmados no time titular. Acho que já é um ponto positivo. A Ponte que vai jogar com o Edson e o Arthur improvisado novamente, né? Matheus e Fábio Sanches, que são os 2 titulares, ainda não reuniram condições. Sem o Leonaldi, a gente percebe que é um meio de campo que sente muita falta desse jogador, um jogador intenso, né? Que marca, que joga. E o Luiz Felipe, ele tem uma característica diferente jogando por dentro. Eu também acho que o Luiz Felipe, jogando como lateral, vai muito bem. Inclusive, ele assumiu a titularidade, e mesmo a Ponte com 2 laterais, ele era o titular, que é um volante. A origem dele, né? A posição de origem é volante. E ele vinha jogando de lateral e muito bem. Então, assim, eu acho que acerta o Moreira. Acho que é por aí mesmo. Mantém a mesma estrutura. Provavelmente vai mudar uma estratégia ou outra, e acho que isso é importante também, tá jogando em casa. Eu só não quero que a Ponte perca aquela essência, né, de marcar em cima, de marcar a saída de bola. Eu acho que isso aí foi o forte da Ponte, com o Gé, ele tem essa leitura legal, Pablo Diego também, então que a Ponte não perca isso, porque o time é o mesmo, né, o treinador sai, mas eu espero que o Felipe Moreira, e até pela rodagem, pela experiência já que tem o Felipe, vai manter isso, e acho que ele acerta, viu, Edu? Beleza, Catarino, vamos lá. Os que estão no departamento médico, faz tempo que a gente não fala aqui. O Ramon Carvalho, eu vou te contar, viu? Ele se machucou contra o Cruzeiro no ano passado, no Mineirão, em junho do ano passado, tá?
Ele só voltou em fevereiro agora, lá em Novo Horizonte, quando a Ponte perdeu aqueles 3-0. Depois, no dia 18 de fevereiro, ele saiu no início do segundo tempo contra a Portuguesa Santista no Majestoso. Só voltou um mês depois contra o Comercial, lá em Ribeirão Preto, naquele jogo em que a Ponte foi 1-1, Matheus Jesus empatou no finalzinho. Depois, no dia 8 de abril, entrou aos 25 do segundo tempo contra o Novo Horizonte e se machucou. Esse tem que ir no Zé Pilintra, viu? É Ramon Carvalho, lesão muscular. O Fraga fez cirurgia no osso do quadril. O Matheus Silva se recupera do joelho. Everton, que sofreu fratura contra o Brusque, ele deixou uma lesão de cartilagem. Ele foi operado tudo, mas ficou uma lesão de cartilagem. Teve que reparar, pois ele sentia dor. Agora não sente mais. Está seguindo com o fisioterapeuta. O Everton entrou um pouquinho contra o Juventus aqui, no dia 5 de fevereiro. Ele entrou aos 10 segundos do tempo. Desde o Brusque até 5 de fevereiro. Contra o Brusque foi em agosto do ano passado. Bom, aí sentiu dor, voltou. Deixa eu ver o que mais aqui. O Fraga já falei, Matheus Silva já falei. O Leonardo, não sei qual é o problema dele. São os machucados da Ponte. Vamos lá, o Catarino. E quem que a Ponte contratou, hein, Catarino? Tá fácil aí, Catarino? Tá sim, Edu. Foram 5 contratações feitas pela Ponte para a sequência da temporada, agora para o campeonato da Série B. 2 atacantes, o Paulo Baia e o Thales. Um zagueiro, né, o Tomás Kaique, o lateral Anilson e o volante Samuel Andrade. São jogadores que a Ponte contratou para a sequência da temporada. Para esta partida estão no banco o Tomás Kaique, que está no banco também, o Samuel Andrade. São os 2 jogadores que estão no banco de reservas desses contratados, 2 já à disposição. Samuel Andrade, que inclusive entrou, né, na partida lá em Salvador contra o Vitória, acabou entrando no segundo tempo. São as caras novas que a Ponte tem para a sequência da temporada, Edu. Faltou um, né? Hoje você falou de mais um. Tem aqui o Paulo Baia, tem aqui Samuel Andrade, eu tenho o Thales, tenho o Tomás Kaique, deixa eu ver o que mais aqui. E Anilson. Isso, bateu, o Anilson, né? Lateral. Então bateu, né? Isso, 5 contratações feitas pela Ponte. E no banco hoje tem quem? Tem o Tomás Kaique. Isso, e o Samuel Andrade. São os 2 jogadores, 2 contratados, são os 2 jogadores que estão no banco de reservas, ressaltando que apenas uma mudança na Ponte com relação ao jogo contra o Vitória, a saída do Everton e a entrada do Mailton. Inclusive também essa mudança no banco, né? A única novidade no banco vai ser o Everton. Mailton, que ficou no banco lá em Salvador, hoje começa como titular. Ô, Catarino, por que o jogo é portões fechados hoje, hein? Punição, né, do STJD, aquela confusão envolvendo torcedores lá do Vasco e também da Ponte Preta na partida pela Série Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, e a Ponte Preta acabou sendo punida pelo STJD com essa partida com portões fechados. É uma pena, né? Futebol sem torcida não tem graça nenhuma, né? Então é uma pena, mas faz parte do jogo. A Ponte acabou sendo punida, por isso hoje 100 torcedores aqui dentro do Majestoso, Edu. Olha, é o seguinte, hoje tem na lata, hein? Eu vou fazer um na lata no finalzinho, no encerramento. Na lata surpresa pra vocês. Atenção, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Atenção, sim. CH, o moço de Jundiaí. Atenção, Greg Exorzinho, moço de Americana. E atenção, Catarino, na grande RMC. Hoje tem na lata, já o na lata. Vamos lá, Catarino, repita a escalação da Ponte, por favor. Com certeza, Edu Pinheiro. A Ponte Preta em campo hoje em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Kaique França é o goleiro 12, Mailton 2, Edson 3, Arthur 15, Júnior Tavares 22. Amaral 8, Luiz Felipe 14, Matheus Jesus 20, Elvis, capitão do time, tem a 10, Pablo Diego 11, Gé 19 é o time escalado pelo técnico Felipe Moreira. No banco estarão à disposição do treinador Pedro Rocha com a 1, Tomás Kaique 4, Felipinho meia dúzia, Dudu Ratamoto 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, Guipira 17, Samuel Andrade 18, Cássio Gabriel 21 e o Everton 23. Muito bem, agora no encerramento do Concentração Bandeirantes 21:02. Responde na lata. Vamos lá, Leandro Borges, CH e Greg Exorzinho, mas o Catarino, hein? Leandro Pedro Voaden, que vai apitar a Ponte Criciúma.
Ele tem 47 anos, ele mora em Estrela, Rio Grande do Sul. Eu quero saber o seguinte, na lata, hein? Qual é a profissão dele? Ele é autônomo, professor de educação física ou funcionário público? Em Boles. Funcionário público. E pra você, CH? Funcionário público. Funcionário público, é sempre assim, funcionário público. E você, Gleger, o Voaden, que ele é? Funcionário público. É sempre assim, funcionário público. Você tá. Não. Ele é agente de esportes. Eu quero saber, vocês já ouviram falar alguma vez? O que você faz? Sou agente de esportes. Gleger Jorzinho sabe. Eu conheço secretário de esportes, agente não. Agente não. O Bandeira 1, José Eduardo Causa. É isso, o Causa. Causa, com Z. Causa. Causa. O Causa tem 48 anos, hein? Ele mora em Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Boris, o que ele é? Ele é, atenção, autônomo, professor de educação física ou funcionário público? Ele é autônomo, Edu Pinheiro. E pra você, Zorzinho? Funcionário público. CH? Funcionário público. Não, ele é administrador de empresas. Agora, como é que ele administra, eu não sei, porque tem que viajar e tal. O que você faz, administrador de empresa? Ô, Edu. Ele administra a distância. Ô, Edu. Sim. Mas aquilo que você fala não é as alternativas? As alternativas, é isso. Não, eu jogo 3. Esse na lata é diferente, eu jogo 3. Entendi. Porque, normalmente, quem que apita é sempre esses 3, tá? É curioso o Gleger acabar abordando esse assunto, Edu, porque ele disse que em 2023 ele está mais criterioso com as defesas, né? E você está mais criterioso com o Nalata, não é isso? Edu, o nosso Nalata é diferente. Edu? Sim. É informação, tá? Eu tô assistindo pela televisão e depois eu queria que o Catarino até abordasse isso com alguém da Ponte. É uma novidade, nada contra absolutamente, mas a primeira figura que desceu do ônibus da Ponte não foi o Felipe Moreira. Sabe quem foi, Edu? Marco Aurélio Moreira, o pai dele. O pai dele? Olha que beleza, hein? Dando uma força pro filho, né? Todo o histórico da Ponte, é uma história bonita do Marco Aurélio aí com a Ponte, como jogador e treinador. E a Marília Mastella Moreira, que vai bandeirar, é bandeira 2, é Mayra, né? Mayra. É Mayra, né, Catarino? Isso, Mayra Mastella Moreira. Tá, Outra Moreira aí no jogo. Tá, ela tem 30 anos, ela mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O que ela é? Autônoma, professor de educação física ou funcionária pública? Pelo biotipo dela aqui, eu a vi realizando o aquecimento, é professora de educação física. Ok, e você, Catarino, você já falou? Já falou, né? Não falei, mas vou com o relator. Professora de educação física, inclusive dá aula na Unicinos. E você, CH, o que a Mayra é? Nas horas vagas? Sim. Bailarina. E pra você, Zorzinho? Professora de fitness. A Mayra, ela é personal training. Tem 30 anos, que beleza, hein? Cada um se vira. Acertei, hein? Acertou, É bailarina barra personal training. Bailarina e personal são totalmente diferentes, hein? Não, mas aqui tá tudo certo. É uma lata mais diferente que da você já viu. academia e da região. Lá em Americana é diferente, aqui em Jundiaí é a mesma coisa. Verdade, tem razão. As diferenças regionais do nosso Brasil, né? Vamos lá, meus amigos, hoje é o jogo do Quero Quero. Quando o Catarino abrir o micrófono, vocês vão ouvir o Quero Quero reclamando. Pô, o que tá acontecendo? Não tem ninguém aqui, vocês estão jogando, vocês estão de brincadeira, atrapalhar meu sono aqui. 21h30, a bola rola pra Ponte Criciúma, Leandro Borges aqui na fita. E até já! Concentração. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite
chuva ou faça sol, tô na minha bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, la, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Vamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Noite fria de sexta-feira, feriado nacional de 21 de abril. Já 9h30 da noite, a bola rola. A Macaca entra em campo diante do Criciúma em busca da reabilitação, em busca da primeira vitória na Série B. Encara o time catarinense que na estreia venceu recentemente, conquistou o título catarinense e embalado vai buscar um resultado positivo para cima da Macaca. Hoje uma partida atípica com portões fechados, sem absolutamente ninguém nas arquibancadas do majestoso Ponte Preta e Criciúma. A partir de agora, no ar da Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Estamos no AM 1170, no FM faixa estendida 85.7. Em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço em 85.3. E conosco também Rádio Assunção Cearense, de Fortaleza, capital cearense, no AM 620. Hoje em rede com a Rádio Bandeirantes de Campinas. Um grande abraço para os nossos amigos da Rádio Assunção Cearense. É a Macaca em campo diante do Criciúma. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruge, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado e Oesco. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Mais emoção pra você.
você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Imagens da nossa equipe na transmissão de Ponte Preta e Criciúma. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando som forte, potente de credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Multimaço de Carlos Batista, com as últimas da Macaca, antes da bola começar a rolar. Alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vlad. Boa noite a você, meu caro Leandro Boles. Uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, a Ponte vem para sua primeira partida nesta Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, jogando no Majestoso. Infelizmente não conta com a presença do torcedor, punida pelo STJD, portões fechados nesta noite de sexta-feira. Com relação ao time, mudanças no comando técnico, Saíra dos Anjos entra ainda, por enquanto, de forma interina, Felipe Moreira. Apenas uma alteração no time titular. Mailton assume a lateral direita no lugar de Everton, no mais o mesmo time que começou a partida em Salvador na derrota para o Vitória. E o Criciúma, o Tigre catarinense, Vladimir Catarino. Campeão estadual depois de 10 anos, né, quebrando um jejum. O time comandado por Cláudio Tecati vem com um bom retrospecto. Afinal, começou bem a competição. Jogando em casa, bateu o Tombense pelo placar de 2-0. Revivendo aquele ditado de que em time que se ganha não se mexe, o Tecati mantém a mesma equipe que começou a partida contra o Tombense para pegar a Macaca. Durante a semana, né, na preparação, ele disse que reconhece a qualidade da Ponte, mas afirmou que vem aqui para buscar pontos em Campinas. Boles. Daí, portanto, o Vladimir Catarino com as últimas informações de Ponte Preta e Criciúma, 9h30 da noite. A bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados para analisar, para comentar este jogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu espero que a arquibancada vazia, ela não contagie negativamente o time da Ponte. Jogar sem público é muito triste, é ruim. A Ponte precisa ter intensidade, atitude, vontade de vencer acima de tudo. Evidentemente, conjugado com uma organização, com uma estratégia bem feita. Eu espero que a Ponte vá para a partida competindo, com vontade, como nós vimos muitas vezes na Série A2 do Campeonato Paulista, onde a Ponte, de maneira correta, foi a melhor equipe, foi campeã na Série A2. A escolha por Luiz Felipe no meio-campo e Mailton na lateral direita causa intranquilidade, insegurança, mas sem o Leonaldi, sem o Carvalho no meio-campo, o técnico Felipe Moreira, lembrando que só teve um dia para treinar o time. Então, aqueles que estão arrebentando com o trabalho do rapaz, calma, tranquilidade. Vamos ver hoje como é que vai ser a motivação, a intensidade do time. Espero que dê certo. Vou torcer para dar certo, mas, confesso, ainda estou muito inseguro com essa escolha da Ponte e vamos ver dentro do campo como as coisas irão sair. Boles. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogo importante para a Ponte recuperar aquilo que ela fez na última partida, né? Recuperar o bom futebol, um futebol mais reativo, um futebol mais tranquilo, digamos assim. Concentração, empenho, eu acho que isso faltou muito para a Ponte na última partida. Tá aí a oportunidade, tá jogando em casa, claro que longe do seu torcedor, né? A Ponte que hoje joga com os portões fechados, mas independente de qualquer coisa, eu acho que toda a turbulência que passou aí durante toda a semana, perdendo, para mim, uma referência nesse time que era o Hélio dos Anjos, mas já faz parte do passado. Eu acho que a Ponte tem que olhar para frente e tentar se recuperar na competição, porque ficou assim um gosto amargo, né? Aquela partida contra o Vitória. Então tá aí a oportunidade. Tá bem escalada, na minha opinião, diante de todo o cenário, daquilo que tem à sua disposição. Eu acho que escalou bem o time, o Felipe.
E acho que tem que ser assim, seguir aquilo que vinha sendo feito pelo Hélio, claro, durante o passar dos dias aí vai fazendo um ajuste aqui, outro ali, mas de imediato, para essa partida eu acho que acerta o Felipe em manter o time, manter a mesma estrutura. Provavelmente nós vamos ver a mesma plataforma tática e acho que está certo, é por aí mesmo. E fiquei muito feliz em ver o Marco Aurélio Cunha descendo, Marco Aurélio Moreira, descendo do ônibus da Ponte. Muito feliz mesmo. Esse é o cara, uma referência, tem uma história dentro da Ponte, como jogador, como treinador, e ele está lá, apoiando e incentivando o seu filho. Fiquei muito feliz, que sirva de incentivo aos jogadores para que eles possam conquistar um bom resultado hoje. Boles. Aí o destaque de Gleger Zorzin, é isso. Vamos já saber como vai se comportar a Macaca após Hélio dos Anjos deixar o comando técnico da Ponte Preta. 9h30, a bola rola aqui no Majestoso, nesta noite fria de sexta-feira em Campinas e em toda a região. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 18h15, será a vez do Guarani entrar em campo jogando em Fortaleza contra o Ceará. O jogo será realizado no PV, no Presidente Vargas, assim como o jogo da Ponte hoje, amanhã também sem a presença de torcedores. Jogo com portões fechados. Vamos estar mais uma vez juntos aqui na Bandeirantes amanhã. Guarani Ceará, 18h15. Você vai curtir tudo aqui na Bandeirantes. E agora o destaque no plantão de âncora do futebol da Bandeirantes. Mais uma vez um grande abraço. Alô, Edu Pinheiro. Opa, grande abraço, Boris. Obrigado a você, obrigado. Um abraço aos demais companheiros. Um grande abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, na Série B, segunda rodada, já tivemos 2 jogos. Atlético Goianiense 2, CRB 1. Luiz Fernando e Shailon para a equipe goiana, Anselmo Ramões, Guarani para o CRB. Botafogo vence 1-0 Sampaio Correia lá em Ribeirão, gol do Osman de pênalti. Pênalti narrado pelo Tigrão. Estávamos no Esporte em Debate e o Tigrão narrou aí o gol do Fogão, tá bom? Nós teremos amanhã, 11 horas, Tombense e Ituano, 16 horas, Avaí e Mirassol, 17, Novo Horizontino e Juventude, jogo da TV Bandeirantes, com Batista transmitindo, 18h15, aqui você narra na Rádio Bandeirantes, Ceará e Guarani. Lá no Presidente Vargas, portões fechados, o Ceará cumpre pena. Vamos ter domingo, hein? 15h30, Chapecoense e Londrina, 18 horas também na TV Bandeirantes, ABC e Vitória. A partida Sport e Vila Nova fica para uma outra data, porque o Sport está disputando a final do Pernambucano contra a equipe do Retrô. Olha, no Brasileirão, os paulistas, sábado, 18h30, Morumbi, São Paulo e América Mineiro. São Paulo sem Rogério Ceni, chegou Dorival Júnior. Olha, o Palmeiras no domingo pega o Vasco no Maracanã, 16 horas. No mesmo horário na Vila, Santos e Atlético Mineiro. E o Corinthians joga domingo, 7 da noite, lá em Goiânia, contra o Goiás, na estreia do Cuca, é o novo treinador do Corinthians, os paulistas no Brasileirão da Série A. Comigo aqui na técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. Já no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Olá, eu sou a deputada estadual Clarice Ganem. No Podemos, defendemos a causa animal e do autismo, sempre ao lado das famílias. Na Assembleia Legislativa, também sou a sua representante na proteção à mulher, combatendo toda e qualquer violência. Se você concorda com as nossas causas, venha com a gente, acesse o QR Code e filie-se em nosso site, porque juntas podemos. Estamos de volta aqui, estádio Moisés Lucarelli, equipes do gramado já definidas e escaladas, e na Bandeirantes, na voz do repórter Vladimir Catarino, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Ainda invicta em seu estádio nesta temporada. Campeã paulista da Série A2, mas que não começou bem a Série B. Perdeu na estreia em Salvador para o Vitória. Busca a reabilitação nesta noite sem torcida aqui no Majestoso, com o novo comando técnico. Felipe Moreira dirige a equipe ainda de forma interina. Ele escala a Ponte Preta com Kaique França, é o goleiro 12. Mailton na lateral direita tem a 2. A dupla de zaga tem Edson 3, Arthur 15. Na esquerda, Júnior Tavares 22. Meio campo com Amaral 8. Luiz Felipe 14. Matheus Jesus 20, Elvis, capitão do time 10. No ataque, Pablo Diego 11, Gé 19. Repeteco do time titular da Ponte, Kaique França 12. 2 Mailton, 3 Edson, 15 Arthur, 22 Júnior Tavares, 8 Amaral, 14 Luiz Felipe, 20 Matheus Jesus, 10 Elvis, 11 Pablo Diego, 19 Gé. No banco, Felipe Moreira terá como opções Pedro Rocha 1, Tomás Kaique 4, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Tiagão 13, Jean Carlos 16, Guipira 17, Samuel Andrade 18, Cássio Gabriel 21 e o Everton 23. Lembrando os heróis dos passados, escreveram seus nomes na história. Atual campeão estadual, campeão catarinense depois de 10 anos. O time do Criciúma começou bem o campeonato, venceu na estreia. Vem a campo escalado por Cláudio Tencati, com Gustavo, é o goleiro 1, Cristóvão 2, o Alisson Maia tem a 4, Rodrigo, capitão do time 3, Marcelo Hermes na esquerda tem a 22, Arilson 8, Rômulo 17, Felipe Mateus 7, Marquinhos Gabriel, experiente 10, 11 Fabinho, 23 Éder,
Criciúma, de Cláudio Tencati. Gustavo 1, Cristóvão 2, Rodrigo 3, o Alisson Maia 4, Marcelo Hermes 22, Arilson 8, Rômulo 17, Felipe Mateus 7, Marquinhos Gabriel 10, Fabinho 11, Éder 23. No banco estarão à disposição do Cláudio Alisson 12, Léo Costa 5, Helder meia dúzia, Jonathan 13, Rayan 14, Christopher 18, Lohan 19, Ítalo Melo 20 e João Carlos 21. Arbitragem do jogo. Leandro Pedro Voaden é o árbitro da partida, vindo do Rio Grande do Sul. Assistente 1, José Eduardo Causa. Assistente 2, Amaíra Mastella Moreira. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. No VAR estará Igor Benevenuto Oliveira. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco, trailer e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Você encontra na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Muita atenção com Marquinhos Gabriel e com Éder, são jogadores diferentes. Éder, aquele que teve no São Paulo, é um verdadeiro chuta-chuta, chuta de tudo que é lado e tem bola parada boa. E o Marquinhos Gabriel dispensa qualquer tipo de apresentação, é o cérebro do time do técnico Cláudio Tencati, adversário qualificado, campeão catarinense. A Ponte não tem nada com isso, tem que respeitar, mas tem que fazer seu jogo, fazer valer principalmente campo, jogar no Majestoso. As escolhas a gente já falou, boa sorte à Ponte Preta. E você, Gleger, o que você espera do jogo? Espero intensidade, concentração e um time jogando futebol. Leandro Bolles. Tudo pronto no Majestoso, a bola vai rolar, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Bom, B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, e você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no pulpo, a Macaca em campo para mostrar o seu valor, então arrebenta, arrebenta Macaca! Hoje o torcedor não marca presença, mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor está com a cabeça do Majestoso, torcendo para uma vitória da Ponte. Cruzamento para a boca do gol do Criciúma, tira lá dentro o Rodrigo. A sobra da bola fica ainda para o Macaca, que neste primeiro tempo ataca para o gol do portão de entrada do Majestoso. E aqui uma bola espirrada, sobra para o Éter, para o time do Criciúma, vai brigar, chega Luiz Felipe para fazer o corte. Insiste o ítalo brasileiro Éder, Rômulo na direita para Éder, vem para o time do Criciúma, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, Felipe Mateus chega para tocar na bola perigosamente, ela não chega a sair, tem mais Criciúma lá para a canhota, Marquinhos Gabriel domina, faz o break, voltou para o ex-ponte bretano, Marcelo Hermes, pelo meio para Arilson, pé direito, levantou para a boca do gol, Kaique França, saiu do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Com segurança, saiu ali o Kaique França, no primeiro lance não conseguiu o Felipe Mateus, depois da sequência após o cruzamento, o goleiro da Ponte ficou com a bola. É só o comecinho do jogo para você ligado na Bandeirantes, no AM 1170, no FM 85.7, para você de Ribeirão em 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 2 minutos, primeiro tempo, a Ponte ataca pro gol do portão de entrada, repito, neste primeiro tempo, e vem arrancando o campo de ataque com o Amaral, boa bola por dentro para Elvis, recolheu, dominou, gira para cima da marcação do Felipe Mateus, o Criciúma que venceu na estreia o Tombense por 2-0, a Ponte perdeu pro Vitória 3-0, cruzamento para entrada na grande área, tentava Matheus Jesus, o Pablo Diego afastou a defesa, tem mais Macaca pela direita, passe esticado na ponta muito forte, a Ponte ainda tenta, mas não consegue alcançar. A bola vai embora pela linha de fundo na trama ofensiva da Macaca. Era o Mailton quem tentava na ponta direita. É só tiro de meta pro Criciúma, Vladimir. De lateral para lateral, né? O Luiz Felipe, que hoje está no meio, foi quem fez o passe para a chegada em velocidade do Mailton. Mas a bola foi forte demais. Linha de fundo, tiro de meta, Criciúma.
Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Desde já, agradecendo a você, ouvinte da Bandeirantes, pelo seu carinho, pela sua audiência. Você aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, o Ponte Pretano ouvindo o futebol da Bandeirantes. Hoje é o jogo do radinho, tá na TV, mas nada, evidentemente, substitui a emoção do futebol do rádio. E aqui na Bandeirantes, com o Timácio de Carlos Batista, é o torcedor da Ponte, a macacada, repito, hoje não presente nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli para fazer aquela festa, mas eu tenho certeza absoluta que está ligado no futebol da Bandeirantes, torcendo para a reabilitação da Ponte na Série B. Domina o time do Cristiúma com o Rodrigo. Pé direito tentou a ligação direta e defesa ataque para Cristóvão. Chega bem Júnior Tavares protegendo, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Kaique França. Ele já faz a reposição dentro da grande área para Edson. Adson, curtinho lá na ponta para Luiz Felipe, se mandou Mailton. Tentativa de lançamento, mas o passe foi horroroso. A bola acabou saindo de graça em lateral para o time do Cristiúma bater. Já cobra Marcelo Herves. Trabalha a bola por dentro com o Arilson para Rômulo, no círculo central do campo, ele parou, prendeu, ele pensou para o capitão Rodrigo. Rodrigo tem a posse de bola dominada, empurra, insiste na ponta, novamente para Arilson para Felipe Matheus, no toque de bola de primeira para Marcelo Hermes, que vem para apoio, segura o terço do campo, é a vez da Ponte se defender, lançamento para a entrada da grande área, o Fabinho não domina, passa por ele, Kaique França sai novamente do gol para fazer a defesa. Nesse Darujo, o melhor estoque da região, para ter um seminovo de procedência, chama no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. 4 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0 do Majestoso. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje sem a presença do torcedor. Cobra o lateral aqui na direita, o Cristóvão por time do Cristiúma. E aí o Felipe Matheus tocou mal na bola, a bola saiu. Lateral de graça para Macaca bater. O Cristiúma, que tem como principal título a Copa do Brasil em 1991, quando surpreendeu o Brasil, comandado por Luiz Felipe Scolari. O Felipão conquistou o título da Copa do Brasil, foi campeão da Série B em 2002, mas não disputa a elite do futebol brasileiro desde 2014. E em contrapartida, a Macaca, que subiu em 2014, disputou 15 e 16, mas em 17 acabou caindo para a Série B, onde está até hoje. Vem para Macaca, lançamento lá na direita para Luiz Felipe, recolheu, dominou, passa na ponta o Mailton, ele prendeu, segurou, voltou para Luiz Felipe, prende, olha, pensa, observa, sinaliza, Amaral e volta, recomeça com o garoto Edson, faz a inversão para Arthur, todinho no campo defensivo, o time do Cristiúma, comandado pelo Cláudio Tencati, que recentemente conquistou o título catarinense, disputou ano passado a Série B, subiu, e este ano a Série A do catarinense conquistou o título. Caiu o Pablo Diego, relama de falta, mas o Leandro Pedro Voden manda seguir, abraçou para o time do Cristiúma com o Fabinho, em velocidade por dentro para Marquinhos Gabriel, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, abriu na ponta para apoio de Marcelo Hermes, ele para, desacelera, soltou curtinho na ponta para Felipe Matheus, marca Mailton, em princípio já os comentaristas vão falar, mas é o Luiz Felipe quem joga de lateral, e o Mailton faz uma dobra, jogando um pouco mais à frente do próprio Luiz Felipe, né, Glega? Ô Boles, não, a Ponte joga com duas linhas de 4, né? Quem tá por dentro ali é o Matheus Jesus e o Amaral, fechando a segunda linha. E aí o Luiz Felipe, numa alternância lá com o Mailton. Olha o Cristiúma chegando, cruzamento fechado, pra boca do gol, subiu, tirou Arthur, voltou pra Felipe Matheus, tá na área, ele bate cruzado, trava Edson. A bola vai embora pela linha de fundo, lance perigoso pro Cristiúma, Vladimir. É, rapaz, o Cristiúma tá chegando com perigo, mais uma jogada bem trabalhada aqui pelo setor esquerdo do ataque catarinense, bola bateu na zaga da Ponte, saiu pela linha de fundo, escanteio, vem cruzamento na área do Kaique França, Boles. Escanteio pra equipe do Cristiúma bater, gol da linha do trem, gol da Fepasa. Fica preocupado ali o goleiro, fica preocupado o goleiro o Kaique França, é o delay, mas aos poucos a gente acostuma. Vem pra cobrança Marquinhos Gabriel. Partiu para a bola, pé canhoto, levantou na área, subiu, tirou lá dentro o Edson, tira para Macaca, mas a sobra fica para o time do Cristiúma, com o Fabinho aqui na direita, marcação do Gé, levou para o fundo, prepara o cruzamento, reclama que a bola saiu, o Bandeira mandou seguir, insiste, chega Gé, recupera para Macaca, tentou, insistiu, recuperou para Ponte, tentou sair com ela dominada, sozinho, escapou, limpou, fintou, falta, juizão ele não deu sim. Demorou para apertar, mas apertou a falta em cima do Gé. O Gé que na raça recuperou e sofreu a falta perto da risca no meio campo. Jogo parado, é falta para Macaca. E você dizia como está a Ponte em campo, Gleger Zorzinha. Exatamente. Então a Ponte joga com duas linhas de 4. Fechando a segunda linha, o Pablo Diego vem para o lado esquerdo.
o Luiz Felipe lá com uma alternância com o Mailton lá do lado direito e por dentro o Amaral e Matheus Jesus. E na frente o Elvis com o Gé. Né? Então assim, eu acho que está bem posicionada. Claro que muda um pouco daquilo que vinha fazendo o Hélio, mas essa dobra do lado direito é interessante. Olha a Macaca, Matheus Jesus, assopra, ele bate de primeira com a canhota, a bola sobe e vai embora. Primeiro lance de perigo da Macaca no jogo, na sobra ele encheu o pé, não pegou, é bem verdade, na bola, pegou meio que de lado na bola, mas evidentemente gerou um perigo, hein, Vladimir? Já serve para dar um susto aí também no Criciúma, né? Jogada do Júnior Tavares pela esquerda, fez o cruzamento para o corte, de forma parcial da defesa do Criciúma. Depois o Matheus Jesus, de fora da área, bateu de primeira, mas a bola foi por cima, apenas em tiro de meta. Abraçando aos nossos amigos da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, no Ceará, AM 620. Hoje em rede, aqui na Rádio Bandeirantes, conosco na Rádio Bandeirantes de Campinas, com as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Aperta o Criciúma, está de bola da Macaca, Amaral para Júnior Tavares, devolve para Amaral, cercado pelo Fabinho, ele consegue rodopiar, soltar lá na direita para Edson, com menos congestionamento, e o Luiz Felipe dispara, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, já pisando no campo ofensivo, bola soltou para Mailton na ponta, já foi para a área, levantou para ninguém, passa por todo mundo, sai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Criciúma. E esse começo do jogo entre Ponte Preta e Criciúma em CH, quase 10 minutos, 0-0 aqui no Majestoso. É muito equilíbrio, né? Eu tô querendo encontrar uma justificativa no time do Criciúma para o Felipe fazer essa formação. O meu campo tá um buraco negro, porque o Elvis está encaixotado. Traz o Matheus Jesus para ajudar na saída de bola, tudo bem, melhora a qualidade. Só que daí para frente existe um buraco até chegar aos atacantes. Vamos ver como é que desenvolve. É muito cedo ainda para tirar a conclusão, mas a princípio não me agrada. Olha, como é chato, né, o jogo sem público. Só para o ouvinte ter uma ideia, nesse momento a gente vai subir o ambiente através do Gilberto Sufi aqui na cabine Bandeirantes, só para o ouvinte ter uma noção. Coloca aí, Giba, aumenta aí. Aí, ó. Fica chato, né? Chato demais. Sem a presença da galera, os caras gritando. Tem até um som ambiente, é isso, Vladimir? É, um som da torcida, um som artificial, né? Mas atrás do gol lá da FEPAS, ó, o pessoal tá lá acendendo o sinalizador, ó, tá dando um jeito de marcar a presença. É isso, aliás, antes do jogo, um grupo de torcedores da Ponte esperaram, né? Eles estavam aguardando a chegada quando eu passei aqui para me dirigir à cabine da Rádio Bandeirantes, esperando o ônibus da Macaca. Torcedores para passar aquele apoio para o time da Ponte, e bem relatado aí pelo Vladimir Catarino, torcedores da Ponte na linha do trem ali com os sinalizadores. Lá pode, né, Vladimir? E também as bandeiras. Lá pode. Bandeiras e sinalizadores. Lá não tem como o árbitro impedir que o torcedor se manifeste desta forma. Placar de 0-0 do Majestoso, é a segunda rodada da Série B, Ponte Preta e Criciúma, vem o Criciúma, boa inversão da esquerda para a direita para o Cristóvão, recolheu o domínio, ameaça cruzar, não cruza para Marquinhos Gabriel, fatiou a bola, um bolão para Marcelo Hermes, de cabeça pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, gol do Criciúma! Os heróis do passado. Marcelo Hermes tem a 22 estampada na camisa, um passe espetacular de Marquinhos Gabriel, que recebeu livre na segunda metade do campo, viu a infiltração por trás da defesa do Marcelo Hermes, que é lateral esquerdo, passou pela Ponte, lei do ex, meteu a cabeça na bola do outro lado, canto esquerdo do Kaique França, goleirão se esticou, mas nada pôde fazer. Time do Criciúma abre o placar, o gol está sendo revisado, a posição do Marcelo Hermes. Fato é que ele comemorou com os seus jogadores, o banco do Criciúma também comemorou. O Criciúma abre o placar, 11 minutos de bola rolando, o primeiro tempo está registrado, gol confirmado, 1 para o Criciúma,
0 para Ponte Preta. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. É a tal da lei do ex, né? Marcelo Hermes acabou marcando, mas o passe do Marquinhos Gabriel foi algo impressionante, né? Foi uma assistência. Quando ele tem liberdade, ele é muito perigoso. Ele colocou na cabeça, vem a Ponte, Bolas. Com Mailton acelera pela meia esquerda para Elvis, recolheu, dominou para Macaca, boa bola para Pablo Diego, dominou, cortou, limpou, fintou, clareou, disparou, a bola vai embora, o goleiro tocou na bola. Gustavo toca na bola no chute rasteiro de Pablo Diego. Escanteio para Macaca, Vladimir. O Gustavo pegou sim no chute do Pablo Diego, hein? A Ponte tenta responder à altura, Elvis cobra o escanteio. Elvis vem pra bola, o maestro Ponte Bretano autorizado. Foi ele quem fez o gol do título da Série 2. Partiu Elvis, pé direito, levantou, provocou de cabeça, o toque, espalma. Voltou, Matheus Jesus, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Ponte! Matheus Jesus tem a 20 estampada na camisa. Matheus Jesus iluminado marca o primeiro gol da Ponte na Série B. Após a belíssima cobrança de escanteio de Elvis, um desvio parece ter sido do Gé. O goleiro fez uma defesa espetacular, mas da sobra. Atento, bem colocado. Chapa a bola, Matheus Jesus com a canhota pro fundo do gol para empatar o jogo. A Ponte leva o gol, mas imediatamente empata. Faz a festa, galera. Hoje não presente ao Majestoso, mas nas cercanias e ouvindo o futebol da Bandeirantes. Pula, 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 pula. Sai do chão e vibra a macacada. A Ponte empata o jogo no Majestoso. Matheus Jesus na marca de 14 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, macacada. Tá registrado no Majestoso. O gol é de Matheus Jesus. Ponte Preta, um Cristiúma, também um Gustavo. Não chora não, goleirão, porque a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol de empate da Macaca, Vladimir Catarino. Valeu pela pressão, né? A Ponte não baixou a cabeça, foi pra cima e já buscou o gol de empate. Uma defesaça do goleiro Gustavo no primeiro lance com o cabeceio. Depois ela sobrou pro Matheus Jesus, que com calma, com tranquilidade, com categoria, colocou pro fundo das redes. Primeiro gol da Macaca nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de Matheus Jesus. Tudo igual, 1-1. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Quando desce a Macaca com Júnior Tavares aqui para a canhota, recolheu, dominou, vai sobrar aqui, encarou o marcador. Dominou de costas, protegeu. Ninguém gostou, alguém tem que gostar. Encostou Felipe Amaral, mas muito atrás. A bola passou por ele, volta para Arthur. A Ponte recomeça no meio campo. Confirmando o Majestoso, 15:40, primeiro tempo. Série B, segunda rodada. Ponte 1, Cristiúma também 1, Edu Pinheiro. Valnei Matheus, CDHU, São Martin, dizendo também como é triste ver o Majestoso vazio. Encerrados, hein? Série B, Atlético Goianiense 2, CRB 1, encerrado Botafogo 1, Sampaio Correia 0 lá em Ribeirão Preto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boa inversão do garoto Edson para Júnior Tavares, recolheu, dominou, controlou para Pablo Diego, levou pro fundo, cruzado para Gé, tentou dividir, rasga de qualquer maneira, Arilson. Dá um bico na bola, a bola vai embora pela linha de fundo, escanteio, a Ponte na pressão, Vladimir. Tava pronto para finalizar, hein, o Gé, e ali ele é muito perigoso. O Arilson, sabendo disso, fez o corte do jeito que deu. Para onde estava virado, colocou a bola, ela foi pela linha de fundo. É mais um escanteio, de novo com o Elvis, hein? Assim nasceu o gol de empate da Ponte. Quem sabe o gol da virada, Bolis. Vai pra bola o Elvis, gol do portão de entrada do Majestoso. Há pouco a Ponte empatou o jogo com o Matheus Jesus. Ele está exatamente ali onde ele fez o gol no rebote do goleiro. Elvis vem pra bola. Saiu da marcação Júnior Tavares, mas o Elvis disse não, vou jogar lá pra área. Capricha que dá, levantou para Matheus Jesus. A bola foi curta e fraca, de graça para o Arilson. Arilson fica com a sobra para Marquinhos Gabriel, contra-ataque do Cristiúma armado. Marcelo Hermes recolheu, dominou, autor do gol do Cristiúma, tentou na frente, passe muito forte. Chega para fazer o corte, Luiz Felipe se complicou, foi para a dividida e sofreu a falta. Falta para cima dele que a Macaca já cobrou. Gleger Zorzinha, a Ponte saiu perdendo, mas imediatamente empatou 1-1, Gleger.
melhor dos mundos, né? Porque tava se complicando. Não pode tomar o gol que tomou, né? Luiz Felipe ali tava dormindo. O Hermes veio lá de trás, inclusive acenou com a mão pedindo a bola. Todo mundo dormindo. Ele foi muito bem no cabeceio, tirando o Kaique. E a Ponte rapidamente empata. Olha, poderia estar se complicando no jogo a Ponte. O jogo está difícil, o jogo é duro. O time do Criciúma tem muita qualidade. Agora a Ponte precisa ajustar as linhas. Está jogando com 2 linhas de 4, ótimo. É interessante demais esse esquema. Agora, não pode dar espaço. A Ponte em alguns momentos está espaçada e demorando demais na recomposição. Tenta o Criciúma pela esquerda com Marquinhos Gabriel, agora foi bem Luiz Felipe, trava bem, recupera para Macaca, faz o break, procura na direita o Mailton e encontra. Mailton recolhe, domina, apertou na marcação Marcelo Hermes, ele fica preso, isolado e volta com o Arthur. CH 1-1, a Ponte sofreu o gol, mas imediatamente empatou, CH. Na bola parada que também vale, né? É gol do mesmo jeito. Agora a Ponte com a posse de bola, propondo o jogo, precisa se organizar. A bola não passa pelo meio campo. A bola vai de um lateral para outro ou vai para o lado e para trás. Mailton dominou, limpou, pé canhoto, bateu no canto, passa direito e vai embora. Quase o gol da virada. Jogada individual do Mailton, Vladimir Catarino. É o Mailton, né? Chegando como elemento surpresa aqui, até surpreendendo a defesa do Criciúma. Levou a bola, foi para dentro, bateu cruzado, ela passou rente à trave direita do goleiro, foi para fora, tiro de meta. Quase em CH, Ponte virou o jogo com o Mailton. Uma jogada individual, boa jogada do Mailton, mas repito, a bola, o jogo precisa ser mais coordenado e um pouco mais pensado. O time do Criciúma tem mais posse de bola, é muito perigoso com o Éder e principalmente com o Marquinhos Gabriel, mas o gol trouxe uma animação para a Ponte. Vamos ver se continua assim. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O número de torcedores aumentou ali na linha do trem, ou não, hein, ô Vladimir Catarino? Aparentemente sim, ou pelo menos estão gritando mais do que antes, né? Porque tá dando para ouvir aqui, sim, os torcedores da Ponte ali na linha do trem. Não pode passar trem agora, né, Bolas? Não, o torcedor se vira como pode para acompanhar o seu time do coração. Placar de 1-1 é a segunda rodada da Série B. Trabalha a bola no meio campo, tira o Criciúma. Bola para o Alisson Maia, recolhe e domina. Parou, prendeu e pensou, abriu o Rodrigo. Prefere o passe lá na ponta com o Arilson. O Arilson meteu pela meia esquerda. Bola para o time do Criciúma. Tentativa de tabela. Fabinho se apresentou. Entre corte e defesa. Fica pressionado o time da Ponte. Consegue o passe lá pela direita. Mailton. Trabalha com o Luiz Felipe. Agora para Elvis. Elvis tentou de calcanhar. Se complicou ali o Luiz Felipe. Insistiu, perdeu, voltou, bateu, rebateu. Saiu lateral para o Criciúma. Luiz Felipe reclama, queria lateral para a Ponte. A bandeira marcou lateral para o time do Criciúma bater. Tem lateral o time catarinense para cobrar 20 minutos. Primeiro tempo, 1-1 aqui no Majestoso. Vem para cobrança o autor do gol, Marcelo Hermes. Procura alguém no comando, fez o passe para Felipe Matheus, é habilidoso, trabalha para com canhota, mas foi bem demais, o Luiz Felipe cortou. Recupera a Macaca, Matheus Jesus, já fugiu Pablo Diego, ele sai driblando, cortando, o Rômulo Dalbote recupera, Marquinhos Gabriel, entrada na grande área para Éder, a bomba, espalma, Kaique França. A Ponte perdeu a bola na saída, Éder de frente pro gol, soltou a bomba. Kaique França salva a Macaca, Vladimir. Defesaça do Kaique França, porque o Éder teve espaço, né? Teve liberdade para o arremate. Bateu a meia distância, a bola foi no cantinho, foi buscar o Kaique França. Escanteio, tem mais Criciúma no campo de ataque. Quase o Criciúma volta a estar na frente do placar. Tem escanteio, cobrança ensaiada, a bola atrás por Marcelo Hermes, mas ele deu uma vacilada e não dominou. Com isso a defesa sai. Elvis marca o Rômulo aqui no meio campo, só tem o Rômulo. Depois só o goleiro, tentou na frente para ninguém. Kaique França tranquilo para fazer a defesa. Gleger Zorzinho, nosso especialista, o criterioso. E essa defesa do Kaique França, grau, conceito, nota e definição, Gleger. Então, a defesa foi importante, foi uma boa defesa, mas assim, eu tô percebendo o Kaique, cara, desde o último jogo, caindo para trás, cara. E ele faz o mesmo movimento. A sorte que a hora que a bola quica ali, ele consegue chegar, mas foi um chute perigoso, né? E ele tava meio, na minha opinião, caindo pra trás. Não dá, se cair pra trás vai tomar o gol. Olha o Criciúma aí. De novo com o Felipe Matheus, ele tenta armar o chute, procura o espaço, bate cruzado com o pé direito, a bola bateu no Luiz Felipe e foi embora. Pela linha de fundo, escanteio, Vladimir. De novo, né? No mesmo lado esquerdo do ataque da equipe do Criciúma, direito da defesa da Ponte Preta. Marquinhos Gabriel, quem vai para a cobrança, manda a bola para a área. Bolas. Caiu. Quem?
Felipe Matheus. Tá Exato, caído ali lá dentro da grande área da Macaca. Já tá se levantando, já tudo ok com ele. Tá mancando, mas tá tudo ok. Foi alarme falso, talvez tenha sido frio. Atenção, escanteio pro Criciúma bater 1-1, placar do jogo. Gol da linha do trem, partiu Marquinhos Gabriel, pé canhoto, livre na área, Arilson chega bem para fazer o corte de novo, Edson. Corta o zagueiro da Macaca, a sobra fica pro Criciúma, o Fabinho recua pro Rômulo, o Gé dá uma apertada e com isso ele recua pro goleiro Gustavo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Vem de novo o time do Criciúma, lançamento para Marquinhos Gabriel, chega o Edson, entra e corta para Macaca, quase se complicou por muito pouco, a bola não foi embora pela linha de fundo, ele consegue meter pela linha lateral para o time catarinense bater, agora com 23 gravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo nesta sexta-feira gelada em Campinas. Um para Macaca, um pro Tigre. Não é o Tigrão, é o Tigre catarinense, viu, Edu? Ah, Tigrão, só nós que temos. É o seguinte, amanhã, Série B, 11 horas, em Muriaé, Tombense, Ituano. 18h15, Presidente Vargas em Fortaleza. Você narra aqui Ceará e Guarani. Macaca na direita, Elvis pé direito, cruzou pra Gé, agora de cabeça, a bola vai embora! Pela linha de fundo e com perigo, Vladimir Catarino. Em mais uma arrancada do Elvis, botou a bola na frente e foi até o cruzamento que foi feito na cabeça do Gé. Conseguiu chegar na bola, mas tocou para fora. Pela linha de fundo, apenas tiro de meta. O Gleger, não sei se é o frio ou algo do tipo, a importância da vitória, principalmente da Ponte, mas os caras estão correndo, o jogo tá aberto, é lá e cá, 15 graus nesse momento. Tá bom para você, Gleger? Tá legal. Aliás, tava falando do Tigrão aí, ó, falou dele aqui, ele já mandou pra mim, que está de pantufas assistindo o jogo. Quer dizer que as gatas do Tigrão hoje estão de folga, é isso? É, hoje elas estão de folga e ele tá lá de pantufa assistindo a partida, embaixo do cobertor, do edredom, na verdade. Ô Boles, o jogo é muito aberto, né? Tô gostando, bem movimentado, mas eu olha, repito, hein, a Ponte continua com problemas de recomposição. Todas as vezes que o Criciúma chega, é espaço entre as linhas. Então tem que estar ajustando mais. O Felipe Moreira pedir para que agrupe um pouco mais as linhas, para que a Ponte não tenha tanta dificuldade como está tendo no jogo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissedaruge, as melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissedaruge.com.br. Nissedaruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E amanhã na tela da Band tem mais Campeonato Brasileiro da Série B com a narração de Carlos Batista. Comentários de Gleger, Zorzinho, de Carlos Henrique, OCH, Novo Horizontino e Juventude. Um grande jogo sempre aos sábados, 17 horas, no comando da equipe de Carlos Batista na tela da Band. Amanhã, Novo Horizontino e Juventude. Aliás, até um ouvinte perguntava aqui nas redes sociais quando a Band vai transmitir um jogo com a equipe de Campinas, de um time de Campinas. Só explicando e esclarecendo por nosso querido ouvinte que é a tabela da CBF. Em algumas rodadas aí nós vamos ter nas próximas rodadas os times de Campinas jogando às 17 horas e fatalmente teremos a transmissão de Ponte Preta e Guarani com o timaço de Carlos Batista também na tela da Band, além da Rádio Bandeirantes. Aqui domina Rodrigo para o time do Criciúma, estamos com 25:40. Rodrigo, capitão do time do Criciúma, recuou para o Alisson Maia. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, girou a ponte, dá uma apertada na marcação ali com o Mailton. Foi fintado pelo Arilson. Ele carrega a bola, estava impedido aqui na direita o Cristóvão. E quando ele desacelerou, o passe saiu, ele voltou. Quem chegou primeiro foi Pablo Diego, mas tirou mal. Tirou pro meio da área. Fabinho, um bolão para Arilson, voltou para Fabinho. Vai marcar, bateu no canto. Espalma, pega de novo. Kaique França. Defensaça do goleiro. Na falha clamorosa de Pablo Maia. No primeiro momento, beleza, ele veio, recompôs a defesa, mas daí saiu jogando pelo meio e deu uma assistência espetacular. Quase o Criciúma marca o segundo, Vladimir. Tudo bem que o Pablo Diego é atacante, não tem muito cacuete lá de zagueiro, mas não pode tirar para dentro da própria área, né? Pra sorte, estava atento o Kaique França para fazer a defesa em 2 lances, Boles. E essa foi mais difícil, hein? Pelo menos na minha opinião, mas o comentarista que entende do riscado porque já esteve lá dentro tem propriedade para falar. E essa defesa aí, Gleger? Mais difícil, essa mais difícil, dentro da área quase ali, tirando, e ele estava bem posicionado. Nessa ele fez o movimento correto, fez uma grande defesa. O grau de dificuldade, 7,75. E evidentemente que esta e outras defesas no decorrer do jogo estarão no quadro A Defesa do Jogo, que Edu Pinheiro
vai comandar dentro do jogo aberto assim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso. Vem para de novo o campo de ataque, o time do Criciúma pelo meio, Marquinhos Gabriel abriu na canhota para Marcelo Hermes, sempre livre, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu para Arilson, de frente pro gol, mas subiu a bandeira. No momento em que a bola chegou no Marcelo Hermes, o Leandro Pedro Voaden apitou. O jogo está parado no Majestoso, é posse de bola para Macaca. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 28, primeiro tempo, 1-1 e o jogo em CH. Olha, ele pode fazer até 3 gols até o final do jogo e eu desejo que isso aconteça. Mas desde aquela expulsão contra o Comercial, o futebol do Pablo Diego sumiu. Tá jogando muito mal. E o meio-campo continua com um buraco negro na meia cancha ali. E o Marquinhos Gabriel está jogando completamente à vontade. Se continuar assim, a Ponte vai ter problema. Saída errada agora do time do Criciúma, bola de graça do Rodrigo para o Felipe Amaral, mas a Ponte demora um pouquinho para sair. Agora conseguiu o Elvis, um bom passe aqui na canhota para Júnior Tavares, vem para apoio, já pisando no campo ofensivo, parou, prendeu, olhou, pensou pela meia esquerda para Elvis, enfiou para a chegada do Mailton na proteção do Marcelo Hermes, Gustavo saiu do gol para fazer a defesa, o Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autoridades autorizadas de norte a sul do país, o Esco. Mais um impedimento no ataque do Criciúma, desta vez do Éder. Éder aquele mesmo do São Paulo, que convenhamos, né, o Vladimir Catarino? Quando deixou o São Paulo, também não deixou saudades para o torcedor do Tricolor. Não foi bem não, né? O Éder que tem uma boa história no futebol, mas no São Paulo não fez um bom papel. Aliás, ultimamente é difícil alguém que faça bom papel no São Paulo. E se algum dia ele voltar a ser convocado, não vai ser pela seleção brasileira não, e sim pela seleção italiana. Bola para o time da Macaca com o Elvis, já tem a marcação, pressão ali do Arilson. Onde o Elvis vai, o Arilson vai atrás. Marcação do camisa 8 do time do Criciúma, implacável para cima do Elvis. Por isso o Elvis sai da marcação, forte na marcação e recebe na meia direita. Recolheu, dominou para o time da Macaca. Procurou alguém no comando, ninguém passou, ele voltou para Luiz Felipe com o pé direito, recomeça com Edson. Você chegará a 30 minutos, primeiro tempo aqui no Majestoso. Um para o Criciúma, um para a Macaca. Time catarinense saiu na frente, 3 minutos depois a Ponte empatou com o Matheus C. Jesus. E foi o primeiro gol da Ponte na Série B. Júnior Tavares domina, aperta o time do Criciúma, ele domina, tentou sair driblando, perdeu a bola. Rômulo dá um bote, recupera para Felipe Matheus, recolheu, dominou, chega na caça, o Edson tentou segurar e segurou o jogador do Criciúma para cometer a falta. Falta marcada, é falta pro Criciúma. Vladimir. Foi uma falta tática também, né? Porque estava desguarnecida, né? A defesa da Ponte para que ela voltasse. A bola acabou sendo cometida a falta, bola parada. Mais uma vez o Criciúma no campo de ataque, Bolas. No quinto sinal eu confirmo para você, 22h10 da noite, pontualmente em Campinas. Tem falta para bater o time do Criciúma, para você ligado no YouTube com imagens da nossa equipe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, seja um cara legal. Vem para a cobrança Marquinhos Gabriel com a canhota. Levantou para a boca do gol, subiu, tirou a zaga, impedido. Está impedido novamente o ataque do Criciúma. O jogo já está parado no Majestoso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora com 31 primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você vai confirmar aqui Majestoso, segunda rodada da Série B. Ponte Preta 1 também pro Criciúma e do Pinheiro. Então, essa defesa aí, a última do Kaique França, depois você me fala na saída da bola, quem foi que errou da Ponte, hein? Olha aí, Pablo Diego. Daí do porquê do comentário CH. Boa. Olha, encerrados, Atlético Goianiense 2, CRB 1 e Botafogo de Ribeirão Preto 1, Sampaio Correia 0. Bom, Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Um timaço de Carlos Batista. Vem o Criciúma, Marquinhos Gabriel na entrada da grande área, dominou, limpou, procurou no comando. Pra Felipe Matheus, saiu na cara do gol, bateu e é gol! É gol, 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 do Criciúma! Lembrando os heróis do passado. Felipe Matheus tem a
Corinthians estampado na camisa. Outra bola dominada pelo Marquinhos Gabriel, livre, leve e solto, sem marcação alguma. Enfiou para Felipe Matheus, ele recolheu, dominou e girou, é canhoto, mas soltou uma bomba com o pé direito. A meia altura, canto esquerdo de Kaique França, que pulou, mais nada pôde fazer. O Criciúma de novo na frente do placar. Felipe Matheus, 32 minutos, primeiro tempo, tá registrado. Criciúma 2, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol, que liberdade para os caras aqui na frente, hein, Vladimir Catarino? Se der espaço para o Marquinhos Gabriel, ele vai deitar e rolar. Mais uma vez um passe quase que perfeito ali pro Felipe Matheus, que não foi com a perna boa, mas mesmo assim conseguiu tirar qualquer chances de defesa para o Kaique França. Segundo gol já do Felipe Matheus nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Marcou também na estreia. O Criciúma volta à frente do placar, 2-1. SH, e você alertava desde o início do jogo, se deixar o 10, o Marquinhos Gabriel experiente toda hora livre, a Ponte vai sofrer sérias e duríssimas consequências. Não deu outra. 2 assistências do Marquinhos Gabriel. Criciúma novamente na frente, CH. Infelizmente, o meio campo da Ponte não existe. Não existe na marcação, não existe no posicionamento, não existe na intensidade. Olha, o Marquinhos Gabriel olhou, pegou o celular do bolso, tirou uma selfie, levantou a cabeça, acenou para a torcida da Ponte, que está fora do Majestoso, e deu assistência para fazer o gol do Felipe. Isso não existe. Essa invenção de dobra do lateral direito, eu não sei de onde que o Felipe tirou isso. Ele desmontou aquilo que já não estava funcionando e trazer o Matheus Jesus aqui atrás, que melhora a qualidade, mas perde a quantidade de jogadores ali para poder marcar. O meio campo do Criciúma tem 4 a 5 jogadores toda hora. Não tem jeito. Infelizmente a Ponte fez até agora um péssimo primeiro tempo. Bora lá, Macaca, quem sabe, assim como foi o primeiro gol do Criciúma, Ponte possa empatar imediatamente. Júnior Tavares dominou pela canhota, 2, a Marcelo chegou, tocou na bola, o Cristóvão, embora saiu. Lateral para Macaca, bater pela esquerda no campo ofensivo. Júnior Tavares compra na entrada da grande área para Elvis, controlou, devolveu para Júnior Tavares, levou para o fundo, cruzou a meia altura para a boca do gol, entre quarta Rodrigo. Volta para Rômulo para Cristóvão, enche o pé direito e tira para o Criciúma, para sair a lateral para Macaca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Luiz Felipe na direita, escapou, limpou, fintou, enfiou no comando pra Gé, dividiu com o Alisson Maia. Chega o primeiro zagueiro colocando a bola pra fora. Lá pela direita no campo ofensivo, lateral é pra Macaca bater. 2-1 pro Criciúma. Se chegar a 3-5 do primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes, no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E conosco, a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, AM 620. Gleger Zorzin. Essa não dava pro Kaique França, 2-1 pro Criciúma, hein, Gleger? Mas uma falha na marcação, né? Eu tô falando aqui desde a hora que começou o jogo, né? Dessa linha mal posicionada, das linhas espaçadas, liberdade ali pro Marquinhos. Marquinhos tem inteligente, jogador de categoria, jogador vivido, rodado. Ele levantou a cabeça, percebeu ali e no meio de todo mundo, né? Pode tomar um gol desse. Erro de posicionamento, a Ponte continua, né? Muito mal. Tá assim, o esquema é muito legal jogar com 2 linhas de 4. Mas só que você precisa estar concentrado, você precisa estar bem posicionado. A Ponte que empatou a hora que tomou o primeiro gol, mas eu já percebo aqui o Criciúma baixando as linhas, né? Espelhando o jogo para tentar dificultar para Macaca. Aquela história, né, Gleck? Tomou o gol logo em seguida após ter feito, evidentemente não vai querer vacilar de novo. Então, toda a atenção do time do Criciúma. Exatamente. Mesmo assim, a Ponte insiste, Matheus Jesus lança o Gé. Já recolheu, dominou, saiu da área. Tem Júnior Tavares ao seu lado, a bola deu uma escapada, ele controlou. Ih, o Pablo Diego tentou dominar com o pé direito, a bola bateu na outra perna e saiu. Lateral de graça para o Criciúma bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É a Série B, a Pesona. Campeonato pesado, dificuldade demais para os times.
A Ponte está perdendo o jogo, perdeu na estreia e está perdendo em casa, mas tem muito jogo ainda, o torcedor acredita na reabilitação. Enquanto a partida, o Criciúma está se mantendo com 100% de aproveitamento. E aqui falta do Júnior Tavares para cima do Éder, na marginal do gramado do setor direito. É falta para o Tigre Catarinense bater. Aliás, o Tigre Catarinense é time daquele nosso amigo, o mestre Giglio, né, o Vladimir Catarino? Exatamente, né? Ele lembra lateral ruim, né? Muita bola nas costas, hein, Borges? Aqui domina o time do Criciúma com o Alisson Maia. Não perdoa o Vladimir Catarino. Bola para Rômulo. Recuo pro Arilson, mais atrás pro Gustavo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 37,5 primeiro tempo. É no tic-tac no tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Segunda rodada da Série B, Moisés Lucarelli. Sem a presença do torcedor, a Ponte punida em função dos incidentes que ocorreram no jogo contra o Vasco na Série B do ano passado. Tá perdendo o jogo, 1 para Macaca, 2 pro Criciúma, Edu. E amanhã, 5 da tarde, na TV Bandeirantes, em Batista, CH e Gleger, transmitido Novo Horizontino e Juventude, 18h15, você aqui na rádio, transmitido Ceará e Guarani. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Bola para Felipe Amaral, trabalha por dentro para Elvis, aperta a marcação, time do Criciúma. Bola para Edson, abre pela direita para Luiz Felipe, ele domina e arranca. Soltou curtinho para Mailton, sai da ponta, vem para meia, procura alguém no comando, volta para Elvis. Mais recuado, camisa 10 da Macaca, abriu pela direita para Mailton, prepara o cruzamento, calculou, mas não executou, tentou a tabela com Mailton, segurou, prendeu, levantou para a área. Pablo Diego de cabeça para fora. Subiu, meteu a cabeça na bola, foi embora pela linha de fundo por sobre o gol, Vladimir. Agora ele acertou a finalização, né? Tava bem marcado ali pelo Cristóvão, mas conseguiu tocar de cabeça. Mas mandou a bola por cima. Tiro de meta, o Criciúma tá vencendo 2-1. Nissan Araújo, o melhor estoque da região. Para ter o seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Araújo, o melhor caminho entre você e o futuro. Tenta o ataque, o time do Criciúma, corta bem Arthur. Na sequência do lance, a bola saiu em lateral, é pra Macaca bater. Um pouco antes da risca no meio campo, se apresenta para o jogo o autor do gol da Ponte, Matheus C. Jesus. Demorou demais o Júnior Tavares, soltou para Pablo Diego, bem marcado, mas houve a falta. Chegou atrasado, atropelando o Cristóvão, cometeu a falta, o jogo tá parado. Tem falta, Macaca para bater, bem na risca no meio campo. Pega a bola o Matheus C. Jesus, o Voaden diz que é um pouco mais atrás. Por isso, Felipe Amaral é quem domina para Macaca. Recebeu do Matheus C. Jesus. Abre para Edson, tem a marcação do Éder. Pé direito, tentou ligação direta, defesa, ataque, subiu, tirou Marcelo Hermes, deixa para Felipe Matheus. Atrás para Arilson, recolhe, domina por time do Criciúma. Rodopiou, girou, tentou para Éder, caiu, reclama de falta, o árbitro manda seguir. E aí o Felipe botou na frente, Luiz Felipe perdeu a bola, já recupera o time do Criciúma. Marcelo Hermes, a Ponte aperta, morte com Luiz Felipe. Marcelo Hermes tentou, dividiu, caiu, mandou seguir o Voaden, no bate-rebate, a bola saiu. Lateral marcado por Criciúma. A bandeirinha marcou, o árbitro confirmou, é lateral para o time catarinense bater. E assim que o futebol aqui na Bandeirantes vai começar o jogo aberto. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Vem para Macaca, lançamento para Mailton Gustavo, saiu do gol para fazer a defesa. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. E o Uesco, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco! Placar de 2-1 pro Criciúma aqui no Majestoso. Bola pro time catarinense com o Rômulo, com o seu cabelo descolorido. Corta a luz do Cristóvão, tentou o Rômulo, chega bem na cobertura Arthur para cortar. Mas coloca a bola para fora, cedendo o lateral pro Criciúma bater. Aqui na direita, no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 41,5 primeiro tempo. É
Reta final do primeiro tempo aqui, majestoso. Ponte Preta 1, Criciúma 2. Edu Pinheiro. Brasileirão, hein? Morumbi, 18h30 amanhã. O São Paulo estreando Dorival Júnior contra o América Mineiro. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de Campinas e Ribeirão Preto, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você curte o futebol. Número time do Criciúma. Cristóvão para Rodrigo. Rodrigo na ponta para Cristóvão. Recolheu, dominou com liberdade na direita. Prepara o cruzamento a meia altura. Corta a luz do Éder. Sobrou para Marquinhos Gabriel. Dominou, ajeitou para Fabinho. Fabinho controla a bola para Marquinhos Gabriel. Pé canhoto. Abre na esquerda para Marcelo Hermes. Vem Criciúma. Levantou para a boca do gol. Tira Arthur de cabeça. Afasta para marcar de qualquer maneira. E chega o Pablo Diego definitivamente para afastar. Já foi para disputar com o Rodrigo. O Adem mandou seguir, reclamou de falta o Gé. Voltou para Marquinhos Gabriel. Chegou o Elvis por trás, mandou seguir também o Adem. Para sobra para o time macaco. O Mailton tentou a finta. Bateu no marcador para a volta para Matheus Jesus. Pela direita para Luiz Felipe. Tenta vir por campo de ataque. Desacelera a reta final do primeiro tempo. Já um intervalo. Bandeirantes, comandou de Edu Pinheiro. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. E para você ligado através da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, no Ceará. Alô, Fortaleza, belíssima Fortaleza, o litoral cearense. AM 620, abraçando os nossos amigos da Rádio Assunção Cearense. Lá para Matheus Jesus no Círculo Central. A informação. Lá é bom, hein? Fortaleza é bom demais, hein? Cara. Aliás, recentemente você esteve lá, né, ô Vladimir? É, pela quinta vez eu estive lá. Muito bom realmente em Fortaleza. Quem tá lá é o Guarani, né? O Guarani que joga amanhã lá contra a equipe do Ceará. É isso, vamos estar juntos às 18h15, um horário diferente da Série B. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Reta final do primeiro tempo, a Ponte busca o gol de empate. Vem Elvis para cobrança na falta na meia esquerda, capricha que dá. Partiu Elvis, levantou fechado nas mãos do Gustavo. Ninguém atacou a bola, o Vladimir Catarino. Ninguém, né? Tava por lá o Arthur, o Matheus Jesus, o Edson, o Gé. Ninguém foi na bola. Ela caiu tranquila nos braços do goleiro Gustavo, que no jogo contra o Tombense, na última rodada, ou na primeira rodada da Série B, completou 100 jogos com a camisa do Criciúma. Hoje é o jogo 101 dele. É uma marca expressiva do goleiro do Criciúma. E aí, CH, estamos entrando no finalzinho do primeiro tempo. 2-1, o Criciúma vence a Ponte aqui no Majestoso. Não tá organizado, né? Eu não esperava tanta coisa assim, mas para mim o Criciúma domina a partida. A Ponte só fez um gol numa bola parada, que também vale. Mas com a bola rolando, o Criciúma joga à vontade. Vem de novo, bola no comando para Éder, saiu na cara do gol. Travou Luiz Felipe, Kaique França tocou na bola. Luiz Felipe fica com a sobra. E de novo naquilo que os comentaristas já estão alertando. Dominou entre as linhas o Felipe Matheus livre. Enfiou pro Éder, ele saiu na cara do gol. Quase o terceiro do Criciúma. Tem mais Criciúma com o Rodrigo. Fez a inversão da direita para a esquerda. A bola chegou na ponta para Marcelo Hermes. Por dentro para Arilson. Recolheu, dominou, trabalha para com o pé direito. No comando para Éder. Éder domina, empurrou na ponta para Marcelo Hermes. Ele bate cruzado sobre o gol de Kaique França. Tiro de meta para Macaca. Completando o seu raciocínio, CH. O meio-campo não marca, não se posiciona. Consequentemente, o Elvis está muito marcado, o Gé não joga, o Elvis não consegue jogar, porque o Matheus Jesus está correndo atrás de meia e não é muito a função dele, ele faz ali, mas está se cansando, ficando longe do gol, a bola não é arrastada para os meios e também atacantes, consequentemente, na hora, todo momento, a bola é devolvida para os atletas do Criciúma. Para mim, como disse há 10 minutos, o primeiro tempo da Ponte foi muito ruim. E para você, Kleger Zorzin, vamos até 48 minutos aqui no Majestoso. A Ponte, muito erro de marcação ali, muito erro de posicionamento, recomposição lenta, né? As linhas espaçadas. E o resultado mostra que foi o primeiro tempo. Tudo bem que a Ponte tentou, em alguns momentos tem a bola, mas erra muito, né? Erra na saída, erra na transição de meio de campo. Então, assim, muitos erros. Aliás, os mesmos erros apresentados em Salvador, a Ponte ainda está tendo nessa partida. Precisa ajustar aí o Felipe para o segundo tempo, porque o jogo, o Criciúma, nesse momento, é melhor na partida. A Ponte não conseguiu equilibrar e o Criciúma chega, mas chega com qualidade, né? Você vê que tem qualidade no passe, erra muito pouco, e agora bem postado, né? Diferentemente de que foi quando tomou o primeiro gol. E vem de novo o Criciúma, bola enfiada para Éder, agora foi bem o Edson.
Chega bem o zagueiro da Macaca, tira, a bola sai em lateral para o Criciúma bater. 2-1 para o Criciúma, a Ponte está perdendo o majestoso, estamos com 46,5. Vamos até 48 neste primeiro tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. É o primeiro jogo da Ponte após a saída do técnico Hélio dos Anjos. Treinador em princípio interino, Felipe Moreira comandando a Macaca à beira do campo. Coloca as mãos na cabeça nesse momento. No momento em que eu olhei para o Felipe Moreira, ele colocou as mãos na cabeça, descontente com alguma situação, principalmente na marcação da Ponte ali na saída da bola. Tem posse de bola o time do Criciúma com Rodrigo agora para o Gustavo. O goleirão faz a inversão, enfia do outro lado para Marcelo Hermes. Coloca no terreno para Arilson. Não vem com tanto apetite ofensivo assim o time do Criciúma, fica rodando a bola esperando o final do primeiro tempo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Aruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Fala aí, Vladimir. Para informar, complementar a informação, o Ivosec é o auxiliar mais próximo ali do Felipe Moreira no banco de reservas. Aqui trabalha para no campo ofensivo, o time do Criciúma vai terminar o primeiro tempo, placar de 2-1 para o time catarinense. 47-50, vamos até 48. Bola para o Alisson Maia, trabalha com o Arilson na ponta para Marcelo Hermes, no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no majestoso. Placar de 2 para o Criciúma, 1 para Macaca. A Ponte está sendo derrotada em seu estádio. A bola parou de rolar nesta noite fria de sexta-feira em Campinas, Edu Pinheiro. Olha, fria e sem público, né? Ponte penalizada devido aos acontecimentos contra o Vasco da Gama em agosto do ano passado. Vladimir Catarino, seu destaque aí. E aí, Catarino? Ô Edu, mudou um pouco o protocolo com relação ao Campeonato Paulista. A gente pode fazer entrevista no final da partida. Até já para deixar você informado, no final da partida a gente pode fazer entrevista. No intervalo ainda não. Jogadores da Ponte Preta saindo lamentando bastante, obviamente, esse resultado da primeira etapa. O Elvis conversa bastante ali com os jogadores, principalmente com o pessoal da zaga. Vamos ver o que Felipe Moreira prepara para a segunda etapa. A Ponte vai sofrendo a segunda derrota consecutiva nessa Série B, Edu. Olha, a Ponte atacou para o gol de entrada, lembrando que a Ponte está invicta, né, Catarina, no majestoso esse ano, né? Está invicta. Exato, né? A única derrota que a Ponte teve na Série A2 foi fora de casa, em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Perdeu no domingo para o Vitória em Salvador. Aqui, jogando no Majestoso, a Ponte ainda não perdeu nesse ano. Vamos lá, a Ponte joga com Kaique França, Mailton, Edson, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Alves, Pablo e Gé. Cadê o Matheus Silva? Problema de joelho. Cadê o Ramon Carvalho? Poderia ser opção. Lesão muscular. Leonaldo também não foi relacionado. Olha, no banco tem Pedrão goleiro, tem Tomás Caíque, chegou recentemente, é zagueiro, veio do Audax. Tá o Felipinho, tá o Dudu faz tempo que não entra, o menino Eliel, o Thiago Oliveira, Jean Carlos, o Gui Pira, o Samuel Andrade, que veio do 15, já jogou um pouquinho na partida anterior, estreando, o Cássio Gabriel e também o Everton no banco, tá bom? Vamos lá, olha, os gols, vamos lá, CH, faz 1-0 o Criciúma com Marcelo Hermes, ex-Ponte, 11 minutos, gol dele, 1-0, empata a Ponte 2 minutos depois, o Elvis cobrou escanteio, o Gé de cabeça, boa defesa do goleiro, no rebote, Matheus Jesus marca, e aí tem o segundo gol a 32 do Felipe Matheus, tudo livre, Marquinhos Gabriel, joga muito, né, na marcação Matheus Jesus... Aí ganhou fácil, tocou pro Felipe Matheus, o Amaral perdeu no pé de ferro e ele faz 2-1. Criciúma, CH, queremos ouvi-lo. Bom, antes do jogo, nós pedíamos uma coisa de maneira unânime, que a intensidade, a vontade, a disposição da Ponte fosse diferente do que foi contra o Vitória. Não aconteceu. O time também está numa rotação abaixo do Criciúma. Além disso, está muito desorganizada no meio-campo. Enquanto o Tencate não deixa o Elvis respirar, o Marquinhos Gabriel, até no momento do primeiro gol, do segundo gol, não me lembro direito, mas ele teve tanta liberdade para fazer a enfiada de bola, que foi um negócio revoltante. Todo mundo assistindo. Como assistiram a metida de bola para o gol do Hermes, o primeiro gol do Criciúma. Desse jeito fica muito difícil, né? E para piorar,
A solução encontrada pelo Felipe Moreira foi colocar aqui na saída de bola o Matheus Jesus. Legal, vai levar com qualidade. Mas, com o Elvis sendo marcado homem a homem e com 5 jogadores no meio campo, porque o Felipe inventou um lateral direito dobrado do lado, né, do lado ali do Marcelo Hermes, colocando o Luiz Felipe na lateral direita. Legal, beleza. Só que quando começou o jogo já dava para perceber o número, isso é matemático. Como é que você dá conta de fazer o meio campo funcionar com 3 contra 5? É difícil, né? É a questão numérica. Numérica. Então, quando você vê, eu acredito que o Felipe deve ter estudado o time do Criciúma, não é possível, né? Na Ponte tem analista de desempenho, tem gente lá para poder saber efetivamente como é que pratica, como é que arma, como é que trabalha o Tencate. E o que aconteceu? A Ponte, quando tentou sair com a bola dominada, ela se embananou, porque o Criciúma marcando saída de bola e com um número maior de jogadores no meio campo, a Ponte não tinha espaço. E para piorar, individualmente, vários jogadores de novo decepcionaram no primeiro tempo. Pablo Diego, o Matheus fez o gol, mas não está jogando bem. O Amaral está perdidinho no meio campo. Eu não gosto da atuação do Júnior Tavares. Na lateral direita, o Luiz Felipe não marca, desatento, e o Mailton consecutivamente. Então a Ponte, além de não ter intensidade, de os jogadores individualmente não estarem bem, ela está desarrumada no departamento que é o cérebro do time. Então existe um buraco negro. Com 8 minutos eu falei isso. 8. Tem um buraco no meio campo da Ponte entre os volantes, que são Amaral e Matheus Jesus, e o Elvis. Não acontece nada. A bola circula, vai pelo lado do campo, ou os laterais ou extremas jogam a bola para dentro da área, mas por dentro não acontece absolutamente nada. Diferente do Criciúma, que trabalha a bola por dentro, pelo lado, do jeito que quer. Porque a intensidade dos jogadores sem a bola está muito abaixo do que o jogo exige. Então a Ponte, de novo... um detalhe, viu, Edu? Em 2 jogos, pode piorar essa média. A Ponte já tomou 5 gols, tá? 3 em Salvador e 2 no primeiro tempo. Veja como o time não está combatendo. Sem a bola, completamente desorganizado e sem intensidade. Se o Felipe não arrumar esse meio campo, eu temo por um desastre maior. Porque o Marquinhos Gabriel está jogando numa liberdade no meio campo revoltante. Parece até, como disse o Catarino na abertura, não sei se foi ele ou foi o Boles, parece até um treinamento. Porque não tem torcida, não sei se está contagiando os jogadores ou não, mas não gostei do primeiro tempo, desde 8 minutos do primeiro tempo eu estou falando. Não está arrumado, está perdendo o meio campo, a Ponte não consegue jogar. Às vezes que ela chegou, que foram 3, foi ou de bola parada ou de bolas arremessadas para a grande área. E o Gé participou do jogo? Não participou. Sabe por quê? Porque o Elvis não joga. Sabe por quê? Porque o Matheus Jesus está longe do Elvis, está longe da área. Então, ele tentou fazer uma coisa, não funcionou. Ou ele acrescenta um jogador nesse meio campo, e um jogador que também marque. Ele vai precisar mexer para trás para resolver o problema da tentativa do empate. Quem você tiraria? O Mailton. Faria, de fato, um 4-4-2 raiz para tentar equilibrar o jogo, para não deixar mais o Marquinhos Gabriel jogar, para ver se efetivamente, numa bola parada ou numa jogada individual, a Ponte empata. Mexeria para o segundo tempo? Mexeria. Tiraria o Mailton do jogo e tiraria o Pablo Diego. Tentaria algo diferente para a segunda etapa, Edu. Boa noite, Edu. Deu uma branca geral aqui. Felipe Moreira e Nenê Santana juntos não dá. Diz aqui o 3309. Edu, boa noite. Rogério do Ouro Verde. É nítido que tá faltando alguma coisa. Tem problema, tá problema de salário, o time não corre. Jogamos o pior futebol da Série B até agora, final 015. Eu não vou nem falar o nome, tá? Só vou falar que Matheus Jesus jogando fora de posição. Não é possível, o time da Ponte está andando. O Wilson de Maros contrariando aqui o dado na lateral direita. Felipe Moreira não dá, é fraco. Tá, é só começar a falar. Né? O Iberlin. Então, 2-1.
E já Gleger Zorzin vai comentar. Vamos ouvir o gol do Matheus Jesus na época. Ele quem fez o título da série do partido. O pé direito levantou para o cabeça, toque, voltou, Matheus Jesus, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Matheus Jesus tem a 20 estampada na camisa. Matheus Jesus iluminado marca o primeiro gol da Ponte. A é livre, a cobrança de escanteio de Elvis. Pula, sai do chão e vibra a macacada. A Ponte empata o jogo no majestoso. Matheus Jesus na marca de 14 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, sorte o grito. Critica comigo, macacada. Tá registrado no majestoso. Chicken Supreme Seara, feito por um tempero Seara, é muito crocante, é Seara, tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, drill de metal, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Ei, você mulher, você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a Central de Relacionamento da Mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Feliz, porque juntas podemos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ser mulher e trabalhar no Brasil não é fácil. Cuidar da casa, da família, sair a tempo de chegar ao trabalho, se dedicar, mostrar serviço. Mas na hora do salário, sempre querem pagar menos pra gente. Por isso, o governo Lula propõe salário igual para homens e mulheres na mesma função. O PT defende mais políticas para as mulheres e mais mulheres na política. PT, defende o Brasil, defende você. É hora de acreditar na mudança. A Nissan da Arujo acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan da Arujo, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Para o Henrique do Santa Genebra, o Sérgio de Sumaré, o Avelar de Hortolândia, o Léo do Centro, o Sérgio do Guanabara, nosso muito obrigado. 2-1, a Ponte perde, mas agora vem aí a opinião. Edu. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Oi, Catarino, pois não? Para informar que o Eliel vai entrar, viu? O Eliel já ficou no aquecimento aqui no intervalo, ele vai ser cara nova na equipe da Ponte, daqui a pouco o Eliel vem pro jogo. Felipinho também. Quem? Felipinho, não sabe quem sai ainda, né? Ainda não. Vamos lá, Greg, vem mudança aí, daqui a pouco você comenta, por enquanto 2-1 Criciúma. O Edu, a Ponte fez um primeiro tempo muito ruim, né? A gente percebia e dizíamos desde o início do primeiro tempo, um espaçamento entre as linhas, muita liberdade, principalmente dos homens de meio de campo.
a dobra para o lado direito, que no início a gente aparentemente sentia, poderia ser uma válvula de escape, não funcionou. O lado esquerdo a mesma coisa, você vê, a gente não escutou praticamente dizer o nome do Tavares, né, o Pablo Diego mal no jogo. Então, assim, o Elvis participando muito pouco, porque está um pouco mais à frente ali jogando ao lado do Gé, então ele fica meio divorciado do meio de campo, vai um pouco mais à frente, até para tentar evoluir uma jogada ou outra, mas sumido também na partida, marcado, né? Ele tá ali numa linha ali, que o Criciúma, quando baixa, congestiona demais e dificulta aí as ações do Elvis, do próprio Matheus Jesus. Então, o Criciúma, sim, tá muito bem posicionado, tá organizado, e a hora que tem a bola, a movimentação, que é interessante, né? A gente percebe os 2 gols do Criciúma, a movimentação, você vê o Hermes no primeiro gol, e no segundo gol ali, a hora que o Marquinhos domina a bola, a movimentação dos homens de frente, e ele inteligentemente bota a bola ali entre a zaga, né? E o menino acaba fazendo o gol. Então, assim, o Felipe precisa primeiro, claro, mudar algumas peças, segundo, organizar o posicionamento dos jogadores. O time está muito mal posicionado. Não sei se a mudança, porque em alguns momentos o Hélio fazia esse 4-4-2, né? Com as 2 linhas de 4, mas muito pouco. Ele povoava um pouco mais, losango de meio de campo, e facilitava um pouco mais as ações do próprio Matheus Jesus, do Elvis, né? Porque aí ele jogava num setor diferente, e à frente o Pablo Diego ao lado do Gé. Então eu acho que o posicionamento pegou o time de surpresa e o time não conseguiu executar aquilo que foi determinado. E isso é problema, porque pouco tempo de trabalho, vem uma mudança tática no time, e o time a gente viu muito mal, perdido em campo. Quando você joga com 2 linhas de 4, o bloco ele tem que atacar e defender junto, não pode estar espaçado. E a gente percebia, a hora que a Ponte saía para o ataque, alguns jogadores não acompanhavam a execução da jogada, não acompanhavam a subida das linhas, e a hora que perdia a bola, a mesma coisa, né? A segunda linha não conseguia recompor com qualidade, recompor com velocidade. Não dá para dizer que o time da Ponte não está correndo, não está jogando. Isso não dá para dizer. Empenho e dedicação está tendo. Agora, está mal posicionado. Vai correr, mas vai correr errado. E é o que está acontecendo com a Ponte. Está correndo no jogo, está lutando, está tentando, mas não tá correndo certo. Está correndo erradíssimo. Corre para trás em alguns momentos, corre para tentar recompor uma jogada, mas que você, na hora que perde a bola, você já tem que ter esse posicionamento rápido, e isso não está acontecendo. Então, tomara que o Felipe tenha feito essas mudanças e organizado o posicionamento da Ponte. Leandro Bolles. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É a Macaca em campo buscando a primeira vitória na Série B, tá perdendo o jogo por 2-1. 2 para o Criciúma, 1 para a Macaca. A Ponte vem com uma novidade para a etapa final, Vladimir. Apenas uma mudança fez no intervalo o Felipe Moreira. O Felipinho entrou com a meia dúzia no lugar do Mailton. Saiu o Mailton 2, entrou o Felipinho com a meia dúzia. A única alteração feita no intervalo, o Criciúma volta com a mesma formação. E volta com apetite ofensivo, o Éder bota na frente, falta do Edson. O Arthur também chegava no lance, falta em cima do Éder. Tá com apetite de jogo o Éder, hein? Aliás, o Éder, recentemente, quando ele jogava no São Paulo, a torcida do São Paulo divulgou uma lista com os salários dos jogadores que não estavam rendendo nada, entre eles o Éder. Rapaz, eram cifras milionárias. Não sei como é que foi a parceria aí com o Criciúma, se tem condições financeiras para bancar um salário altíssimo do Éder. Fato é que ele está jogando no Criciúma e sofre uma falta, e é falta perigosa para o time catarinense, Vladimir. Sim, ele não ganha o mesmo que no São Paulo, mas ainda ganha bem, mas com uma parceria com investidores lá de Criciúma, que investiram e investem no seu salário. Falta perigosa para o Criciúma bater. Gol do portão de entrada no majestoso placar de 2-1 para o Criciúma. Já os comentaristas vão falar sobre esta alteração feita pelo Felipe Moreira. A entrada do Felipinho e a saída do Mailton. Na bola parada é o próprio Éder. Vai rolar para o Marquinhos Gabriel, mas está muito próximo da bola ali o Elvis. O outro agora coloca o spray no gramado, sinalizando até onde pode ir o Elvis. Até o limite que ele pode chegar. Éder e Marquinhos Gabriel, muita demora na cobrança, bola rolada, segurada,
Éder por dentro para Felipe Matheus, levantou, subiu, tirou o Arthur na entrada da grande área. Elvis de calcanhar para Luiz Felipe. Luiz Felipe abre aqui pela direita para Júnior Tavares. Mesmo com o pé direito, ele levanta a bola para o campo de ataque. Gé vai brigar. Ele contra a marcação. Chega Gé, dividiu, ganhou na bola, recuperou para a ponte, invadiu a área. Caiu e o árbitro por simulação marca a falta e acho que vai dar cartão para o Gé, Vladimir. Vai dar cartão amarelo pro Gé, né? Não foi pênalti, mas também não sei se seria para cartão amarelo. Talvez tenha sido um pouco rigoroso o árbitro da partida, mas deu amarelo para o Gé, camisa 19 da Ponte Preta. E esta alteração aí em CH é a entrada do Felipinho, o garoto Felipinho no lugar do Mailton. Correta alteração. Ele vai continuar com a linha de gol, com as duas linhas de 4, agora com 2 volantes de saída de bola. E o mais importante, ele adianta o Matheus Jesus para ver se consegue fazer o Elvis e o Gé jogarem um pouco mais, participarem um pouco mais da partida. Eu gostei da mexida. E para você, Gleger Zorzin, como é que você avalia esta mexida, a entrada do Felipinho no lugar do Ailton? Ele trocou apenas, né, tirou o Mailton que não estava bem, colocou o Felipinho, mantém a mesma estrutura. O time da Ponte joga da mesma forma, com 2 linhas de 4. O Gé à frente com o Elvis, tentando, só trocou a peça. Espero que ele tenha reposicionado o time. Aqui a Ponte briga com o Gé, agora ele sofreu a falta cometida pelo Alisson Maia, bem na risca do meio campo, o jogo tá parado. O Altura ameaçou chamar o Cristi, o jogador do Cristibão, para mostrar cartão, mas desistiu. Apenas a falta para o Macaca bater, comecinho no segundo tempo, placar de 2-1 para o Criciúma. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ponte pro ataque, Júnior Tavares lá para a canhota. E segue esfriando em Campinas, temperatura baixa. Felipinho faz a finta, escapou, limpou, fintou. Tem uma linha de marcação do time do Criciúma. Ele carrega a bola, abre aqui na direita para Luiz Felipe. Empurrou no comando, a bola sobrou pro Gé. No pivô, girou, chega na marcação. Cristóvão para cortar, insiste a Ponte, recupera a morte, brisca. Felipe Amaral para Pablo Diego. Pela meia esquerda, passou na ponta. Júnior Tavares, vem para a Macaca. Prepara o cruzamento na área, a bola explodiu no marcador. A sobra fica pro time do Criciúma. Sai driblando o Fabinho, escapou, limpou, fintou, abriu para Felipe Matheus. De letra na passagem, deixou para Marquinhos não, pro Marcelo Hermes. Tem o Marquinhos Gabriel aqui para a esquerda. Faz o break, o Hermes volta para Felipe Matheus. Parou, prendeu, olhou, pensou, sinalizou, recua para o Alisson Maia. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi. O melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chama no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Bola para o time do Criciúma, o time catarinense que na estreia venceu o Tombense por 2-0. Quem domina é Rodrigo, capitão do time. Parou, vendeu e pensou na zaga central. Não aperta o Gé. E com isso, na tranquilidade, o time do Criciúma roda a bola. Domina Felipe Matheus, abriu para Marcelo Hermes, voltou para Felipe Matheus. Sempre a bola passa ou por ele ou pelo Marquinhos Gabriel. Pressionado o Alisson Maia, levanta a bola para o campo de ataque, brigou o Marquinhos Gabriel. Chegou por trás o Felipinho para fazer o corte, meter a bola para fora. Lateral para o time catarinense bater já no campo ofensivo. Tá aquecendo. E atenção, pois não, a informação? Pessoal da Ponte, os reservas todos aqui atrás do gol no aquecimento, porque tá frio pra caramba, Bolas. Tá, é verdade, tá muito frio, a temperatura caiu fortemente em Campinas e em toda a região. Aqui tentou o time do Criciúma na pela direita, muito forte, o passe do Rodrigo pro Cristóvão, lateral de graça pra Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 6 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola, o testamos, você confirma, é a Série B do Campeonato Brasileiro, 38 rodadas no total. 4 sobem, 4 caem. Aqui majestoso, 1 para Macaca, 2 pro Tigre Catarinense, o Criciúma, Edu. Ribeirão deu fogão, Botafogo 1, Sampaio Correia 0, gol de Osman de pênalti. Lá em Goiânia, Atlético 2, CRB 1 para o Atlético, Luiz Fernando e Shailon. CRB marcou Anselmo Ramon. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca vem para ataque, Pablo Diego ajeitou de cabeça, Júnior Tavares, boa bola para Elvis, para Matheus Jesus, na tabela tentou, já tira a defesa, voltou para Elvis, brigou, levantou na ponta, para Pablo Diego, domina, prepara o cruzamento, linha lateral da grande área, clareou, limpou, bateu no canto, tira a zaga, voltou, Felipe Amaral insistiu, afasta de qualquer maneira a zaga do Criciúma.
A Ponte aperta ainda na saída de bola, mas o Felipe Matheus consegue o passe. Aqui na ponta para Éder. Recolheu, dominou, girou, chegou o Felipinho na caça e fez a falta. E na sequência, sem bola, o Gé atingiu Marcelo Hermes. E o jogo ficou um pouquinho mais quente, não ficou não, Vladimir Catarino? Ficou sim, ânimos um pouco mais acirrados neste momento. O Gé vai lá tirar satisfação, discutir ali com o Felipe Matheus, mas o árbitro marcou a falta cometida pelo Felipinho. Falta bem próxima ali, a linha lateral, próximo ao banco de reservas da Ponte Preta. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. É suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 8 minutos, segundo tempo. Falta para o Criciúma bater. Patrícia está conversando com o árbitro de vídeo Igor Benevenuto. Tudo ok? O Marcelo Hermes com o pé esquerdo levanta a bola para o grande ataque. Bola esticada mais do peito do Júnior Tavares, que agradece o presente. Já solta na ponta para Pablo Diego. Está um pouco mais aceso no jogo. Pablo Diego foi seguro, falta. E aí vai ter que pintar cartão, né? É, cartão amarelo para o Fabinho, né? Fabinho, camisa 11 do Criciúma, segurou o Pablo Diego, recebe cartão amarelo. Falta já cobrada, Ponte pro ataque, Luiz Felipe recolhe, domina, faz o break, volta para Edson. Edson tem a marcação do Marquinhos, Gabriel gira por dentro para Elvis, de primeira para Felipinho, recolheu, dominou na zona central do campo, com a canhota, volta para Edson. Edson de primeira, com o pé direito para Arthur. Arthur recolhe, domina para Macaque, estica na ponta para Júnior Tavares, tem Gé na área, ele olha para a área, mas não cruza, solta na entrada dela para Matheus Jesus, para Elvis, para Felipe Amara, bola, pé direito, ele bate forte em cima do zagueiro. Insiste a Ponte, volta para Felipinho, Felipinho para Edson, Edson recolheu, dominou, meteu na ponta para Luiz Felipe, levou pro fundo, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave, vai sobrar para Pablo Diego, recolheu, dominou, bico na grande área, partiu para cima, bateu cruzado, pega o Gustavo para fazer defesa no chute cruzado de Pablo Diego, Vladimir. Com firmeza fez a defesa o Gustavo. O Júnior Tavares passava pelo corredor na esquerda esperando a bola. O Pablo optou pelo chute. Bateu forte, cruzado, mas bem colocado. O Gustavo ficou com a bola. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida. Você no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes aqui em toda a região. Olha, a briga está intensa. As discussões entre Gé e Marcelo Hermes. E o bandeirinha aqui, o auxiliar número 1, só de olho. Atento, lembrando que o Gé já tem cartão por simulação, entendeu, Leandro Pedro Boaden, em um lance do comecinho do segundo tempo. Aqui falta em cima do Felipinho. Tem mais uma falta, Macaca para bater. Você da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, M620. Conosco hoje na grande jornada esportiva da Bandeirantes. Vem para a Macaca com Júnior Tavares, fugiu Pablo Diego, prendeu, segurou Júnior Tavares, já pisa no campo ofensivo, rompe a fronteira, empurra para a meia para Matheus Jesus, deixou para Elvis na zona central do campo para Felipinho. Felipinho melhora a saída de bola da Macaca, de primeira para Luiz Felipe, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou na meia direita, a Ponte atacando para o gol da linha do treino do segundo tempo. Elvis inverteu de novo na ponta para Júnior Tavares. Meteu de tíbia e aí errou. Você algum dia já meteu de tíbia, ô Vladimir Catarino? Nunca, né? A tíbia não foi feito pra isso. Olha o Criciúma. Lançamento na entrada da grande área para Éder. Arthur tirou no primeiro, conserta no segundo. Agora sim, limpa o lance e sai jogando. Ô, CH, aí fica difícil, hein? O Elvis pega uma bola, faz uma inversão espetacular na ponta. E no momento em que o Júnior Tavares era só cruzar, só chapar a bola, aí fica difícil, CH. Tavares, meu Deus. É o seguinte, o time melhorou, a saída de bola melhorou, a participação. Veja quantas vezes o Gé e o Elvis já trabalharam no segundo tempo com 10 minutos. Isso por conta da entrada do Felipinho e também porque adiantou o Matheus Jesus. Nesse momento, com 11 minutos, tudo bem que o Criciúma veio jogar um pouco mais atrás, está jogando no erro da Ponte, mas eu gostei da mexida e a Ponte é melhor no jogo agora. Vem para de novo Macaca, quase 12 minutos, domina o Elvis, recolhe, domina sempre que a bola para nos pés do Elvis, a expectativa aumenta do torcedor. Boa bola para Júnior Tavares, voltou para Pablo Diego, preparou o cruzamento, levantou para Gé de cabeça no travessão! Explode no travessão, insiste Gé, tira de qualquer maneira a zaga do Criciúma. No desvio de cabeça do Gé, quase a Macaca empata, Vladimir. O Gé é muito bom na cabeça, né? Na bola aérea. O cruzamento foi feito pelo Pablo Diego, o Gé cabeceou com força.
França, tirou do goleiro, a bola explodiu no travessão, quase o gol de empate, vem mais Ponte. Júnior Tavares na meia esquerda para Elvis. Elvis recolheu, dominou, girou, recomeçou com o Edson, a Ponte todinha no campo ofensivo. Vai pra cima do Criciúma em busca do gol de empate. Luiz Felipe sai da ponta, vem pra meia, marcado pelo Marcelo Hermes. Ele volta pra Edson. Edson com o pé direito na zona central do campo para Arthur. Só tem o Arthur ali, depois só o Kaique França. Arthur carrega, a bola sinalizou, meteu pra Pablo Diego. Ele consegue o passe, mas muito forte pro Júnior Tavares. A bola vai embora pela linha lateral. E aí, Kleger Zorzinho, no momento em que o Arthur está correndo em direção ao banco de reservas do Criciúma. Antes do Kleger comentar. Vai dar cartão. Tá bem fisicamente o voado, hein, Vladimir? Que pique, rapaz, ele deu para dar cartão amarelo para o técnico, né, do Criciúma. Cláudio Tencati está amarelado, Boles. É o Jagleger Zorzin de cabeça, a bola explodiu no travessão, quase a Ponte empata o jogo aqui no Majestoso. Exatamente, mas assim, o Pablo Diego entrou no jogo, né? Começou a jogar, ele, o Tavares, alguns jogadores que não jogaram bem no primeiro tempo, resolveram jogar futebol, e aí a Ponte começa a criar, começa a evoluir jogadas de ataque, agora melhor posicionada, meio de campo mais próximo, o Elvis vindo jogar aqui junto também, em alguns momentos até fazendo uma alternância e trocando ali com o Matheus Jesus. Nesse momento a Ponte é melhor, mas claro, voltou melhor também do vestiário, viu, Boles? Aqui a saída errada era Macaca, Ponte apertou com o Arthur e recuperou. Luiz Felipe dominou a bola, olhou pra lá, pra cá, girou e deu de graça pro marcador. Mas não aproveitou o time do Criciúma, melhor pra Macaca, vem embora Macaca. Vem pra cima do Criciúma, Matheus Jesus carregou, caiu, falta. Agora sim é o Cristóvão, Vladimir. Derrubou, né? Passou uma rasteira ali no Matheus Jesus, foi na tentativa de roubar a bola, não conseguiu, cometeu a falta. Amarelo para ele, Cristóvão. Ele que tomou cartão também na primeira partida, já está pendurado no campeonato. Cristóvão, 2 do Criciúma. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quase 15 minutos do segundo tempo. A Ponte tem mais uma oportunidade na bola parada. Vem Elvis para uma capricha que dá. Pé direito, levantou para Matheus Jesus de cabeça. Gustavo pegou, o árbitro está marcando a falta do Matheus Jesus. Acabou forçando. Quando buscava o desvio de cabeça, ele foi com a mão. É mão. É isso? Exato, com a mão, né? Tentou ludibriar a arbitragem tocando com a mão e recebe cartão amarelo. Então tá amarelado também Matheus Jesus, camisa 20 da Ponte Preta. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores marcas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos, segundo tempo. Aqui é Majestoso, segunda rodada da Série B. Ponte Preta 1, Criciúma 2, Edu. A Dorival Júnior estreia amanhã no São Paulo, 18h30, São Paulo e América Mineiro. E o Cuca estreia no Corinthians domingo, 19 horas, lá em Goiás, Goiás e Corinthians. 971021493, você participa e interage conosco. Vem para Macaca, Pablo Diego cortou por dentro, clareou, mas não bateu, voltou para Matheus Jesus, curtinho para Felipinho. Felipinho faz a inversão na meia direita, no peito do Luiz Felipe, ele mata no peito, coloca no terreno, controla a bola, Elvis caindo aqui na marginal, setor direito. Elvis volta, estava marcado, voltou para Edson. Edson gira o corpo, levanta a cabeça, empurra pela meia para Arthur. Arthur já secou na ponta para Júnior Tavares. A Ponte roda a bola, tenta furar o bloqueio defensivo do Criciúma. Matheus Jesus tentou de letra, insistiu ainda no lance. Chega a zaga para fazer o corte com o Cristóvão. A sobra fica para Éder. Éder tentou levar a marcação do Arthur. Tira Arthur, mas a bola volta para Fabinho. Já meteu boa a bola na direita, vai por contra-ataque o time do Criciúma. Marquinhos Gabriel na esquerda é habilidoso. Puxou, tentou a finta. Foi melhor ainda o Felipinho para fazer o corte. E já meteu bom lançamento para Pablo Diego. Nas costas do lateral do Criciúma. Ele carrega a bola, tem o Gê no comando. Ainda Pablo Diego, dominou, girou, voltou para Elvis. Entrada na grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, esperou, voltou para Matheus Jesus, fugiu, Gé. Já perde um pouquinho a possibilidade de pegar uma defesa mais aberta do Criciúma. Macaca fica com a bola, Matheus Jesus. Na meia esquerda ele levanta para dar um tapa aqui na direita para Luiz Felipe. Já olhou para a área, preparou o cruzamento, agora que está preso, isolado. Partiu para a finta, escapou, pé direito, tentou o cruzamento, a bola foi desviada. Matheus
Jesus na sobra pega mal. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo, Vladimir. A bola veio quicando no cruzamento, né? Nem estava inteira não pro Matheus Jesus, que mesmo assim entre dois jogadores do Criciúma tentou e conseguiu fazer o arremate, mas pegou totalmente mal, a bola foi torta para fora, é tiro de meta, Criciúma bate. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. É suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E o Cruel vem aí, ele é o Cruel, vai entrar, Vladimir. Ele que se aqueceu, né, de forma separada no intervalo, o Felipe esperou um pouquinho para decidir colocar, agora sim vai vir para o jogo daqui a pouco o Eliel. Ele e o Jean Carlos, o 16. Serão duas alterações na Macaca. Corta Matheus de Jesus para a ponte quando tentava vir por campo de ataque o time do Criciúma. Felipinho abriu para Júnior Tavares. Júnior Tavares carrega a bola, ultrapassa a linha na marcatória, abriu na ponta, na canhota para Pablo Diego. Ele sai da ponta, vem para meia, vem embora Macaca em busca do gol de empate. Júnior Tavares recolheu, dominou, passou Pablo Diego, ele voltou. E começou com Matheus de Jesus, mais atrás para Arthur. Arthur tem a posse de bola dominada. Serviu a Edson. Edson recolheu, dominou a defesa, sai. Com isso Edson domina, ajeita, mas não lança, volta para Arthur. Eles têm a qualidade no pé esquerdo. Arthur carregou a bola, soltou para Pablo Diego. Se apresenta entre as linhas. Com o pé direito, levanta a bola na ponta para Júnior Tavares. Acho que foi a última dele, viu, Vladimir? Ele deve estar ciente disso. Depois daquela situação da tíbia, agora ele não dominou e acho que vai embora. Vamos lá, primeira alteração. Sai o Gé, 19, entra Eliel, 9. O amarelado Gé sai com a 19. O Eliel vai entrar no lugar dele. O Gé está saindo aqui por trás, né? Nem vai lá para o meio campo, é para agilizar a substituição. A outra alteração, o Jean Carlos vai entrar com a camisa de número 16 no lugar do camisa de número 22, né? Quem está saindo é exatamente Júnior Tavares. Sai Júnior Tavares 22 para a entrada do jogador Jean Carlos 16. E aí, CH, duas alterações na ponte. Bom, no Júnior Tavares ele está correto. O Júnior Tavares foi mal no primeiro tempo e mal no segundo. Agora eu não sei se eu tiraria o Gé. O problema, eu acho que ele pensou isso, foram consecutivas entradas, marcação, já tem amarelo, mas mesmo precisando do resultado era melhor chamar o Gé no canto ali e pedir mais calma para ele. Não sei, nada contra a entrada do Eliel, mas eu não sei se eu tiraria o Gé não. Tô contigo nessa, já eu quero a opinião do Gleger. Aqui vem para o time do Criciúma com Marcelo Hermes, ele volta para Felipe Matheus, 2-1 para o Criciúma. Vai se mantendo com 100% de aproveitamento na Série B. Luiz Felipe briga, faz o corte, voltou para Amaral. Amaral cortou, limpou, ficou com o pé direito, mas deu de graça para Felipe Matheus. Com o pé direito, ele soltou na ponta para Marquinhos Gabriel, de primeira para Éder. Éder recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, era o Fabinho quem tentava, voltou para Marcelo Hermes. Insistiu para meia para Arilson para Felipe Matheus na bola. Felipinho recupera, bola para Elvis. Elvis enfiou para velocidade de Eliel. Entrou, garoto, fôlego novo, partiu para finta, com vontade, escapou, limpou, fintou, invadiu a área. Levantou na área para Pablo Diego. Ele tentou uma jogada acrobática, mas não conseguiu bater pro gol. Vai embora pela linha de fundo, mas o Eliel já mostrou o cartão de visitas para a zaga do Criciúma, hein, Vladimir? Já sim, jogou a bola na frente na velocidade, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento. É que o cruzamento foi muito fechado, né? Era que dava para fazer ali o Pablo Diego, tentar uma jogada diferente. Conseguiu tocar na bola, mas ela foi para fora. Mas chegou bem o Eliel no seu primeiro lance. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, e estas duas alterações na Macaca, hein, Gleger? E tava passando aqui na imagem o Júnior Tavares, aparentemente não gostou da substituição, mas é brincadeira, né? Tá desligado do jogo, mal pra caramba. Tentou o segundo tempo, melhorou um pouquinho, mas perto do que o torcedor espera do Tavares é muito pouco. Eu gostei, eu acho que assim, o Eliel, você vê aí, traz velocidade, né? Traz velocidade pro time da Ponte. Eu só não teria tirado o Gé. Tô com vocês nessa. Porque você vê nesse cruzamento aí mesmo agora, faz a jogada pela linha de fundo, aí cruza, não tem ninguém na área, né? Porque o Pablo Diego vai ficar aberto lá do outro lado, lá do lado esquerdo. Então é muito pouco. Eu não teria tirado o Gé, mas eu gosto da presença do Eliel por causa da velocidade. E o jogo pede isso, né, Bode? Vai lá. O Eliel tentou a arrancada, mas aí acabou sendo desarmado. O time do Criciúma já recuperou. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você.
22 minutos, segundo tempo. Para você ligado no AM, no FM, no YouTube da Rádio Bandeirantes. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui majestoso, 1 para Macaca, 2 para o Criciúma, Edu Pinheiro. E amanhã, daqui a pouco, 11 horas do sábado, Tombense e Ituano, hein? Tem 16 horas, Avaí, Mirassol, 17, Novo Horizontino e Juventude, na TV Bandeirantes, com Batista, CH e Gleger, Novo Horizontino e Juventude, às 17. A transmissão começa às 16h30 e 18h15 você narra aqui na Rádio Bandeirantes, Ceará e Guarani. Macaca ao ataque, Jean Carlos recolheu, dominou, preparou o cruzamento, enfiou na área para Matheus Jesus, ele chegou para bater cruzado, chega para fazer o corte, colocando a bola para fora o Arilson, cedendo escanteio para Macaca, pertinho de você aí, ô Vladimir. No Campeonato Paulista, o Matheus Jesus chutou a placa, quase derrubou a minha mochila, agora a bolada derrubou o microfone, tá de marcação comigo, escanteio, Elvis vem na batida. Capricha que dá, vem Elvis para a bola, pé direito, levantou na primeira trave, a bola voltou, ficou viva, Edson tentou, bateu em cima do zagueiro Rodrigo, insiste a Macaca com Pablo Diego, consegue a recuperação na bola, deixou para Elvis na esquerda, pé direito, levantou na área para bater o Jesus, subiu com ele Marcelo Hermes em escanteio, a ponte aperta, tem escanteio agora na direita, Vladimir. Pressão total da Macaca, agora tentou a jogada do Matheus Jesus, o Marcelo Hermes chegou na frente para colocar a bola pela linha de fundo, escanteio, direita para a cobrança do Elvis. Quase 24, segundo tempo, vem Alves para a bola, capricha que dá, pé direito, levantou na primeira trave, tentou Amaral, a bola voltou do outro lado, tira a defesa, Matheus Jesus dominou, limpou, tentou bater pro gol e fez a falta. Ele limpou, clareou, mas aí a bola deu uma escapada e quando ele foi bater, foi desarmado e ainda fez a falta, Vladimir. Escapou, né? A bola deu uma escapurida quando tentou buscá-la, o Matheus Jesus cometeu a falta, o árbitro em cima do lance confirmou a marcação. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Fala aí, CH. Aliás, foi meu jantar hoje, espetacular. Bom demais, chicken, crocante, peito de frango, é uma delícia. É o seguinte, não sei se vai empatar o jogo, não tenho bola de cristal, se a Ponte vai virar, se vai tomar o terceiro gol, mas a Ponte está melhor no segundo tempo e o Filipinho entrou tomando conta do meio-campo da Ponte. Ah, concordo com você, em gênero, número e grau, entrou bem demais o garoto Felipinho. A Ponte, como os jogadores da base nesse momento, o Edson, o próprio Felipinho, o Elvis que acabou de entrar, o Amaral, Matheus Jesus, enfim, jogadores criados aqui na Macaca. Quem domina é Edson para Macaca, recolhe e domina. No quinto sinal eu estou confirmando para você pontualmente 23 horas no horário oficial de Brasília desta sexta-feira. Cristóvão com peito pro Rodrigão, tira de qualquer maneira pro time do Criciúma, rebate Matheus Jesus, Elvis esperto, malandro, foi no corpo do marcador, escapou, falta, voada e marca a falta. Do Arilson pra cima do Elvis. É bem verdade que ele foi tocado, mas que usou a experiência, usou, né, Vladimir? Deixou o corpo para receber o combate, né? E o Arilson foi na dele. Derrubou, empurrou o meia da equipe da Ponte. É uma boa oportunidade, hein? Da intermediária de bola parada. O Elvis está por ali. Mais uma vez, chumbo grosso para cima do goleiro Gustavo. E é o gol da linha do trem, é o gol da Fepasa. 25, tá na hora do gol. A Ponte precisa empatar o jogo. Tá 2-1 pro Criciúma. Vem para a cobrança na falta o Elvis. Toma distância para fazer a cobrança na falta. Pode até bater direto pro gol. Elvis, autorizada a cobrança. Partiu para a bola, direto por baixo. A bola foi desviada, sobrou, insistia. Macaca tira de qualquer maneira a zaga do Criciúma. Luiz Felipe tocou de cabeça mais pro meio. E aí deu de graça para o time do Criciúma, que tenta armar o contra-ataque. Éder atrás para Marcelo Hermes. Recolhe, domina, tem caminho para caminhar, para progredir. Ele prefere passe por dentro para Arilson. Arilson recolheu, domínio para Rômulo. Rômulo com o pé direito de novo para Marcelo Hermes. 2-1 para o Criciúma. A quebra canhota, ele ultrapassa a linha demarcatória para Felipe Matheus. De novo para Marcelo Hermes. Sai para o jogo o time catarinense. Pela meia para Rômulo. Tentou passe de primeira, corta Felipinho. Voltou para Marcelo Hermes. Um rebote para o time catarinense. Felipe Matheus livre aqui para canhota.
ponta, só tem o Fabinho na área. Fez o passe para Marcelo Hermes. Na entrada da grande área para Éder, para Marquinhos Gabriel. Chegou Felipinho na marcação. Protegeu, limpou, voltou para Arilson. Arilson para Marquinhos Gabriel pela meia esquerda. Ameaçou o lançamento lá na área. Prefere o passe curto na ponta para Marcelo Hermes. Com o pé canhoto ele volta para Arilson. Roda a bola o time do Criciúma. Fica com a bola, quase 27. Boa bola metida para Felipe Matheus. Ele tentou o cruzamento. Aparece Felipinho para fazer o corte. A bola espirrada. Fica com o goleiro Kaique França. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem aí Samuel Andrade na macaca, Vladimir Catarino. Ele que já entrou, né, na partida contra o Vitória lá em Salvador, também no segundo tempo. Daqui a pouco vai pintar Samuel Andrade, vindo do 15 de Piracicaba, na equipe da Ponte. Felipinho recolhe, domina para o time da Ponte, soltou para Edson. Edson para pensa observa seu campo para Felipe Amaral, no comando para Elvis. Elvis dominou, limpou, fintou, boa bola metida. Luiz Felipe deixou quicar, não pegou mais. Ele ameaçou ir para a bola, desistiu. Quando voltou, a bola já havia passado. Vacilou Luiz Felipe, a bola saiu, lateral de graça para o Criciúma. Vamos interação, Vladimir Catarino. O Amaral tá saindo, com a 8 para a entrada do camisa de número 18, Samuel Andrade. Samuel Andrade entrando no lugar do Amaral. E essa alteração na Ponte aí em Gleger Zorzin? Eu acho que para oxigenar o time. E o Samuel é um jogador que encosta, que chega um pouco mais, né? Eu acho que ele vai jogar o time para cima. Concordo com ele, acho que precisa empatar o jogo. A Ponte tá perdendo, jogando em casa, né? Segunda derrota. Então acho que ele faz essa substituição para tentar empurrar um pouco mais o time. Até porque o Samuel é um jogador que tem característica diferente do Amaral. O Amaral é mais volante, postado, sai, mas não com tanta voluntariedade como o Samuel. Então acredito que por isso que mexeu o Felipe e acho que ele acerta. Quase 30 minutos, segundo tempo. E aí, CH, para você esta alteração, a entrada do Samuel Andrade. É por aí, né? Além de preservar fisicamente o time, né? O Samuel chega mais, né? Encosta mais na frente, precisa fazer um gol de empate. A Ponte faz um bom segundo tempo. É completamente diferente do que foi proporcionado no primeiro tempo. O time tá tocando a bola, tá organizado. Você falou mais o nome do Marquinhos Gabriel no jogo? Não pega na bola, por quê? Porque a Ponte tá organizada, principalmente no meio campo. Eu gosto, a Ponte já tem volume de jogo para merecer o empate. E vem embora a macaca, cruzamento para a área, tentativa do Samuel Andrade. Cometendo a falta para cima do Alisson Maia. O jogo está parado no majestoso com de bola para o time catarinense. Informação. 2 mudanças no Criciúma. Está entrando com a camisa de número 17. É isso mesmo? Está saindo 17. Sai o 17, Rômulo. Entra Léo Costa, 5. Léo Costa, 5, entra no lugar do Rômulo. Outra alteração. Sai o Fabinho, 11. Entra o João Carlos, 21. João Carlos, 21 no lugar do Fabinho. Léo Costa, 5 no lugar do Rômulo. Informações para Nissan Darujo, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. 1937561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista. É a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta perdeu na estreia, está perdendo hoje. Precisa somar pontos nesse campeonato extremamente complicado que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para fora, é lateral para o Cristiano. Vão bater aqui pela esquerda no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 30 minutos, segundo tempo. Aqui majestoso, Série B, segunda rodada. Ponte Preta 1, Criciúma 2, Edu. Ó, dá uma de Nelson Rubens aqui. Aquele menino Hendrick do Palmeiras, ele presenteou a ex-namorada com um carro avaliado em R$100 mil. E é ex, hein? Agora é amiga. Desce o Criciúma, Marquinhos Gabriel foi lançado aqui na esquerda, voltou para Felipe Matheus, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a zaga da macaca com Edson. De cabeça, o toque na entrada da grande área do Léo Costa, mas houve impedimento no ataque do Criciúma. Impedimento ali o Marquinhos Gabriel. Exato, impedimento marcado, trabalhou a senhorita, a Mayra Mastella Moreira, marcando esse impedimento.
está absolutamente tranquila, né? Porque atrás não tem o bafo do torcedor, né? Onde normalmente o torcedor pega no pé, né, Vladimir? Exato, ali é um ponto crítico para os assistentes, não está sendo assim para a Maíra. Hoje não temos a presença do torcedor, a Ponte foi punida apenas um jogo, né, Vladimir? Vale a pena ressaltar, apenas um jogo, né? Apenas um jogo, apenas esta partida contra a equipe do Criciúma não terá presença do torcedor pontepretano. Diferente, por exemplo, do Ceará, adversário do Guarani amanhã, foi punido com 6 jogos em função de incidentes em uma partida do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. 3 jogos com portões fechados e outros 3 havia uma expectativa da presença apenas de mulheres e crianças, mas são 6 jogos de suspensão. Aqui tenta o time do Criciúma. Acabou parando no lance, o jogador do Criciúma sentiu uma contusão, me parece ser ali o Marquinhos Gabriel, ele mesmo. Uma contusão muscular, o Luiz Felipe parou o jogo, o Elvis olhou para ele e entendeu muito porque a Ponte tentava sair do programa de ataque, viu, Vladimir? Né, mas é do instinto do jogador também, né, sempre que cai ali algum atleta, mesmo que do time adversário, para o atendimento médico vai ser prestado. O carrinho, né? A maca móvel já está em campo para tirar o Marquinhos Gabriel. Lembrando que o Criciúma já enfrentou um time campineiro nesta temporada, né? Não foi dentro de campo, foi nos bastidores. O Criciúma passou pelo Guarani no sorteio da bolinha para ver quem disputaria a Copa do Brasil. O Criciúma disputou, o Guarani não. É isso, o Criciúma que não disputa a elite do futebol brasileiro desde 2014, tem como principal título a Copa do Brasil em 1991 e este ano conquistou recentemente o Campeonato Catarinense, caiu em 2021, 22 disputou o equivalente à Série A2 aqui no Campeonato Paulista, foi campeão e esse ano foi campeão da primeira divisão. Vai entrar o 18, Vladimir. Não vai dar mais para o Marquinhos Gabriel. O 18 é o Christopher. Não é o super-homem, né? Mas é o Christopher que está entrando com a camisa 18 no lugar do Marquinhos Gabriel 10. E agora temos a presença da dupla, Cristóvão e Christopher. Portanto, 2 jogadores no time do Criciúma com nomes parecidos, Cristóvão e Christopher. Jogo segue, a bola para Elvis. Ele abre a direita para Luiz Felipe, foi para o pé de ferro e ganhou do Christopher. Carrega a bola na entrada da grande área, boa bola para Eliel. Tira a defesa, insiste Eliel. Fica com a sombra, recolheu, dominou dentro da grande área, saiu da área. Trabalha a bola aqui, beira direita para Matheus Jesus. Bora, Macaca, para cima do Criciúma. Limpou Matheus Jesus. Fechado o cruzamento nas mãos do goleiro Gustavo Vladimir. Com tranquilidade, né? Não deu trabalho nenhum para o Gustavo para ficar com essa bola e já tentou ligar o contra-ataque para o Criciúma. E vem Criciúma para o campo de ataque, bola enfiada para Éder, chega Edson para fazer corte, tira para Macaca, deixa para Arthur, linda finta para cima do marcador, foi seco para a bola o jogador do Criciúma, finta do Arthur, a bola sobra na ponta para Jean Carlos, ele fez o break e voltou para Felipinho, Felipinho tem a posse de bola dominada, passe rasteiro queimando no gramado, chega aqui na direita para Luiz Felipe, se apresenta para o jogo Matheus Jesus, correu Samuel Andrade, preferiu recuo, recuando para Edson para Arthur, a Ponte que tem desfalques, Fábio Sanches segue fora, Matheus Silva fora. A dupla de zaga titular em grande parte da Série B do ano passado, além de Léo Naldi, jogadores que fazem falta esse time da Ponte. Vem bola Macaca, Luiz Felipe tentou o passe na ponta para Matheus Jesus. Entra e quarta defesa do time do Criciúma. Bola rolada para Marcelo Hermes, pela meia, tentou Christopher, bola colocada para fora. Lateral para o time do Criciúma bater. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte rouba, domina Elvis na entrada da grande área, dominou, protegeu para Eliel, subiu a bandeira. Estava impedido o garoto Eliel, Vladimir. Estava à frente sim quando o passe foi feito a ele e o Guipira está se preparando para entrar. Boris, vai ser a última alteração na equipe da Ponte. Guipira, que foi escolhido melhor em campo pela equipe da Bandeirantes na partida contra o Vitória, melhor em campo da Ponte Preta, vai entrar daqui a pouquinho. Acho que vai embora o Pablo Diego. E aí, o CH? Fatalmente será esta alteração. Uma boa opção, o Guipira? É o que temos para o momento, né? Tá tentando de tudo o Felipe, o time foi, repito, muito diferente no segundo tempo e vai tentar no aspecto individual, ele quase fez um gol de jogada individual lá em Salvador, tomara que entre bem. Já, portanto, Guipira ainda não entrou porque a bola não parou. Bola para Felipinho, domina para Macaca na quarta zaga para Arthur, 36 minutos, o tempo vai passando. Lançamento para Pablo Diego, sai do gol, Gustavo para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você.
36 minutos e meio do segundo tempo. Aqui, majestoso, Série B. Ponte Preta 1, Criciúma 2, Edu Pinheiro. Essa Série B tem domingo, 15h30, Chapecoense Londrina, 18 horas no Frasqueirão, ABC e Vitória, Brasileirão. Destaque para o Santos, que no domingo recebe o Atlético Mineiro, 16 horas na Vila. São 3 jogos na TV aberta, na Band, por rodada. Evidentemente, com seus jogos aos fins de semana. Teremos algumas rodadas no meio de semana, mas aos fins de semana, 3 transmissões. No sábado, 17 horas, com a equipe de Carlos Batista. E para todo o Brasil, no domingo, 15h30 e também 18 horas na tela da Band. Amanhã, o olho da Band na cidade de Novo Horizonte, para Novo Horizonte e Chapecoense. Caçapa cantada, executada, hein, Vladimir Catarino? Essa não foi difícil, né, Boles? Pablo Diego tá deixando o campo com a camisa 11, entra com a camisa de número 17, Guipira, última alteração da Macaca. E aí, Gleger Zorzin, vai para a última mexida, o Felipe Moreira, Guipira no lugar de Pablo Diego. Se o Guipira jogar do jeito que jogou, que ele entrou lá em Salvador, ele vai ajudar. Pablo Diego melhorou no segundo tempo, fez um primeiro tempo apagadíssimo, né? O segundo tempo deu uma